Estamos no ar mais uma vez, graças a Deus. Quero agradecer muito a Nutrindo Ideais, minha parceira, minha clínica que eu trabalho lá em Ipanema e na Barra. E agora, São Paulo também, chegaremos em São Paulo e em Belém. E daqui a pouco vamos conquistar o Brasil, quiçá o mundo. Eu já profetizei aqui que a gente vai ter uma unidade em Orlando. Aí, Evelyn, segura essa, hein? Quero agradecer muito a GR Studios, que abriu o estúdio aqui pra gente, que fez a gente tá aqui com essas luzes maravilhosas, com essas câmeras e tudo mais. Agradecer ao Beto, né, o dono da GR Studio. Eu queria botar, vamos pedir pro editor, sabe, um momento, de botar uma foto antes e depois do Beto, porque quando eu comecei a gravar aqui na primeira temporada, Beto estava passando por um quadro de obesidade e agora o cara tá voando, só fotinho no Instagram, com camisinha de futebol e na academia. Então, Beto, tu tá... O cara tá bom, o cara tá bom. Bom, dito isso, já tá seguindo a gente no Instagram, no YouTube, no TikTok? Por favor, né? Chegou até aqui, no máximo, dá uma seguida lá, porque ajuda a gente a continuar. Bom, agora eu vou apresentar os convidados de hoje. Vamos lá, com vocês, Cláudio Galvão. E aí, tudo ator, bom? dublador, dançarino, cantor, diretor de teatro. Joga nas 11, né? O cara faz tudo, o cara literalmente faz tudo. Você faz tudo. Denise Rosso! Muito bom estar aqui. Nossa endocrinologista maravilhosa, que é fã do programa, Denise, gente. Quando a gente tava conversando com ela ali, ela sabia tudo quem veio, quem não veio. Tu escutava onde? No Spotify? No Spotify. E tô muito feliz de estar aqui. Que maneiro. Obrigada por estar aqui. Alguém assiste, graças a Deus. Eu assisto Imagina, tudo. também vi alguns também, muito legal. Eu assisto dirigindo, É sabe? isso, cara, é muito bom. Muito Eu consumo legal. muito podcast assim, dirigindo. Porque é um momento que a gente às vezes tá parado É um momento assim. que você tem com você mesmo, né? Que você não tá com os filhos, ou não tá com o marido, e, enfim, que você consegue. E eu curto, eu dou risada sozinha, sabe? É muito legal, você é ótimo. Tô muito feliz de estar aqui. Maneiro, gente. Obrigado aí, valeu. Deixa eu fazer uma bio aqui de vocês, pra galera que tá de casa e não conhece vocês. Quem? Como não vai conhecer? Vamos lá. Cláudio Galvão, ator, cantor, dançarino, dublador, diretor de teatro, professor, diretor de dublagem, novelas. Vamos lá, novelas. O cara já fez Ilda Furacão, Cabocla, só algumas, tá? Porque ele já fez muito mais. Eu peguei aqui as que eu gosto mais. Ilda Furacão, Cabocla, Beleza Pura, Maísa, Quando Fala o Coração, Haja Coração e Pantanal, que acabou de sair agora. Tu fez Pantanal com o Lourenço lá. É o nome dele? Zé Lourenço. Zé Leôncio. Cadê? Teatro. Família Addams, Marília Pêra canta Carmen Miranda. Caraca, tu trabalhou com Marília Pêra. Demais, pô, experiência maravilhosa. Caramba. Forever Young, Dona Flor e Seus Dois Maridos, os produtores do Miguel Falabella, Romeu e Julieta, e conversando aqui eu descobri que o cara fez o Rei Leão. Também. Ele foi Zazu. Jesus amado. Quase 2 anos de temporada. E, caraca. E dublagem, mano? Dublagem o cara já fez Procurando Nemo, Mulan, Rebelde, Kung Fu Panda, Avatar, The Good Doctor, Toy Story, Madagascar. Ó, Good Doctor. Ó, tem uma ligação, viu? Good Doctor aí o link. E Grey's Anatomy. Não adianta o negócio do link. Foi mal. Daqui a pouco a gente vai botar uns negócios aqui. E o Pato Donald? O cara faz o Pato Donald. Eu não vou pedir pra você fazer o Pato Donald. Mas eu faço, olha, bolas. Ele fez sem eu pedir, galera. Eu falei que eu não vou usar clichês pra dublador aqui. Não vou fazer perguntas idiotas pra dublador. Porque é a pergunta que eles respondem toda hora. Denise é médica endocrinologista, tem mestrado em nutrologia na FRJ, tem fellow em diabetes no Texas, é professora e preparadora do TIM, né? Isso. Que é a prova que a gente faz de título pra ser endocrinologista. Perfeito. Muito bom estar Eu achei aqui. incrível essa bio de vocês. Sensacional, hein? Nossa. Tô muito curioso de ouvir vocês. Sim, a gente vai fazer uns links aí. Eu também tô curiosa. O tema do programa hoje é meio que a gente a gente vai falar de várias doenças endócrinas baseado nos personagens do Cláudio. Olha. E a Denise vai dar umas aulinhas pra gente mostrando o que esses personagens têm e a gente vai desenrolar mais ou menos isso. Mas antes de começar, a gente tem uma pergunta. Sempre pra começar o programa tem a pergunta do começo. Que qual que é a pergunta mesmo, gente? Esqueci. Pergunta que começa sempre. Cadê? Lembrei. O que vocês acham que tá deixando as pessoas doentes hoje em dia? Por favor. Que é? Primeiras damas? Pessoa que esqueceu a primeira pergunta do programa. Todo o programa é a mesma pergunta. Esqueci. Eu acho que o excesso de cobranças, né? Eu acho que a gente tem um mundo hoje, principalmente pós-pandemia,
que a gente, na pandemia, a gente teve que se adequar a uma série de mudanças de estrutura, né? A gente até estava conversando sobre isso com as crianças. Eu atendo muita criança no consultório, eu sou endocrinologista. E, assim, meus filhos, eu tenho gêmeos que vão fazer 10 anos. São muito bonitinhos. São umas gracinhas. E, assim, eu acho que teve uma mudança na pandemia. A gente começou a se isolar mais em termos de tela, de busca, né? De mundos perfeitos, aquela coisa toda. A gente não é perfeito, né? E eu acho que as pessoas estão ficando um pouco doentes dessa não só da coisa da perfeição, mas o excesso de tela, se isolando um pouco. Eu vejo uma dificuldade enorme hoje dos meus filhos, de eu levar meu filho para jogar futebol. Ele legal. prefere jogar FIFA, entendeu? Com Dentro de aquelas casa. pessoas que não existem, entendeu? Entendi. E aí a gente, não, vamos lá. Quando ele chega lá, ele gosta, mas é um mundo diferente, né? Então, assim, eu acho que as pessoas estão ficando doentes, e isso me preocupa. Cada vez mais a gente está se alienando, né? E eu acho tão importante a gente estar aqui hoje conversando, que legal, Sem né? máscara. Sem máscara, se dúvida. sentindo mais leve. Foi um momento difícil, né? Mas eu acho que agora a gente precisa, principalmente com as crianças, botar essas crianças para interagir. Eu acho que faz muita diferença, acho né? também. No nosso mundo, eu Eu acho. acho também. Antes do Cláudio responder, eu vou dar água pra vocês. Beleza. Espera aí. Ó, Ó, que isso, hein? Denise Oba! e Cláudio. E aí, se você Adoro! Filha, olha aí. pegar Sou a minha apaixonado Gente! por Caricanecas coleção. mandou. Olha aí, que legal, gente. Sou ó. eu! É vocês de caricatura. Cláudio, Gente! olha aí. E eu fiquei tão linda. Que demais, muito obrigado. Pô, eu amo, cara. Eu amo caneca. Amo Eu caneca. também amo Brigadão. caneca. Você sabe que os Mais meus uma para minha pacientes... coleção. Você sabe que meus pacientes, para me agradar, eles me dão Jura? caneca. E eu adoro. Eu tenho milhões de É canecas. aquele presente do amigo oculto que a gente sempre dá. Exatamente. Mas que todo mundo acerta, sabe? É. Comigo, porque eu gosto, Eu efetivamente. tenho uma amiga que a gente sempre brinca, que ela sempre dá a caneca de amigo oculto pras pessoas. E aí a gente fica, tá, caneca ou chinelo havaiana? Porque é Bom. sempre aquela classe. Saúde. Saúde Já pra que todo estamos no programa mundo. Doc. Sim, sim. Tu quer um a gente precisa café, de cara? saúde. Tem café. Tu quer alguma Acho coisa? que eu tomo um café daqui a pouquinho. Eu Tu também consegue tomo. arrumar um Tomo. cafezinho pra eles? Eu Tem? também tomo Porque um no café. programa desse Porra, cara, brincadeira. esse cara tem um podcast também, que a gente não falou, que é o Desfoque, a gente vai falar dele. Mas ele serve vinhos, ele faz não sei o quê, ele faz uma pompa. Mas como nós somos um negócio de saúde, a gente não vai botar o vinho. Não tem problema. Porque o que acontece? Eu passei esse período, assim, como você falou, da pandemia, a gente acabou tendo que inventar coisas, né? E eu inventei uma forma de eu encontrar amigos e beber. E aí virou um podcast. É o chamado conversa de bar. Perfeito, né? É maravilhoso. Isso a é gente fica tomando um perfeito. vinho, batendo um papo e... É maravilhoso. Porque tem uns queijinhos, ele bota lá o negócio. Lá eles É. deu um trabalho lá, que ela não comia nada. É verdade. Mas que Ma- bom. que bom. É. Mas responde, o que você acha que faz as pessoas ficarem doentes hoje em dia? Cara, eu acho que é o estresse mesmo, muito com o que ela falou. Eu acho que as pessoas estão muito aceleradas, assim, eu vejo a diferença. Eu tô com 52 anos e eu vejo uma diferença gigantesca do nosso tempo, né, que a gente vivia. Você é mais novo, né? Quantos anos você tem? 30. Pô, novinho. Então, Uhum. eu tô com 52. E eu lembro que na década de 70, 80, assim, que foi, né, a minha infância ali, adolescência, a gente tinha um outro tempo de vida, Sim. né? Um outro tempo de olhar, um outro tempo de falar, um outro tempo, até mesmo porque a gente não tinha como ser tão rápido, porque não tinha celular, não tinha, né, nada disso. Então, eu acho que a gente foi, o desenvolvimento tecnológico é muito bom, foi muito bom para muita coisa, mas eu acho que ele ele teve um crescimento exponencial muito rápido. Então, eu acho que o ser humano não estava preparado para isso. Incentivado pela pandemia, né? Também. E a Eu pandemia acho. foi um plus, assim. Potencializou. Mas eu acho que já vinha isso de várias décadas, eu acho. De 90 para cá, eu acho que foi assim, uma pegada muito forte. Então, Sim. eu acho que a tecnologia faz com que você acabe ficando preso a milhões de coisas, ao mesmo tempo você não tá junto com nada. Então, Tá sozinho. tá sozinho e você, às vezes, não tá nem conseguindo... Assim, eu acho que deve ser um verdadeiro fabricante de... Quem não tem TDAH, acho que começa a ter, porque... Sim. Sim, É muito. Posta, quer dizer, você não consegue... verdade. É muita coisa que você tem que fazer, entendeu? Exatamente. Muita Então, gente acho fala que isso. essa correria, eu acho que faz com que você não cuide da sua saúde. Eu acho que esse é o problema, porque a gente para de se exercitar. Eu tenho, assim, regularmente, eu tenho que sair 7 horas da manhã, eu saio e vou pra praia correr. Sério? 3, 4 vezes por semana eu faço isso. Se eu não fizer Perfeito. isso, eu começo a me sentir mal, porque eu sinto que tem alguma coisa esquisita. Perfeito. Entendeu? Eu acho que as pessoas foram perdendo. Ou você acaba fazendo aquela coisa de
ok, vou me obrigar, vou pra academia, mas como eu nunca gostei muito de puxar ferro, Puxa ferro. eu falei, cara, se eu não fizer nada, eu vou ficar, entendeu? Então eu comecei Olha, a mas é que é correr. importante essa parte de puxar ferro, né? Não, Importante. é importante, eu sei Ganho que de é. massa muscular. Eu sei, eu tenho que receber esse puxão de orelha. Vai receber É, alguns, vamos falar Que disso bom que eu também. tô aqui num programa onde podem falar mesmo, né, sobre isso. A gente vai falar disso. E um puxão de orelha com carinho, assim, É. sempre é bem-vindo, né? Sempre É bem-vindo. jogar uma pulguinha ali, falar, se você Sim. fizer, se apenas joguei, a pessoa já vai pra casa pensando, Eu eita. procrastino sempre, cara. Eu começo a ir pra academia, eu vou e tal, beleza. Tá. Depois de 4, 5 meses, eu começo, eu não vou hoje. Aí, Sim. amanhã eu vou. Sim. Quando vê, cara, eu já não tô mais. Sabe o que eu falo muito pros pacientes? É que a gente ainda não incorporou isso no nosso dia a dia. Se você não escova o dente, você não arruma a cama, você vai tomar banho, isso incorporou no teu dia a dia. Você arruma tempo pra fazer essas coisas. O exercício físico é exatamente isso. Tudo bem, você já corre, mas isso você pode fazer 3 vezes na semana. Pelo menos 2 vezes, tenta fazer exercício de força pra fazer essa construção dessa massa muscular, que é Até muito mesmo pra importante. auxiliar na corrida. Sim, exatamente. Você precisa fortalecer, né? E a gente vai perdendo com o tempo, né? Essa massa muscular. Isso é uma coisa muito impressionante, né? Meu pai, ele é aposentado professor de educação física. Tem 80 e poucos anos. E, assim, malha muito. Mas ele teve problema de saúde, ficou um pouco acamado e agora voltou. Mas eu fiquei impressionada, assim, ele ficou 15 dias sem fazer exercício. Como ele perdeu massa Rápido, né? muscular muito rápido. E pra ganhar demora Entendeu? muito. 80. E para ganhar, né, e uma pessoa que tem uma história de construção, de exercício e tudo. Então, a gente que não tem essa história, a gente tem que começar para ontem, né? Ter um pouquinho de tempo. Eu gosto de correr, eu entendi a sua vibe. pronto, Eu vamos- gosto de correr. Já vamos delícia, marcar né? maratona aqui os dois. Eu já fiz adoro. meia, maratona inteira eu não fiz, não. Meia Misericórdia, eu não tenho coragem não. inteira realmente deve ser. Eu não tenho coragem não. E o Nossa. café de vocês chegou? Oba, café é tudo, né? Podia ter uma publi de um café, né? A Nossa. Nespresso podia fazer, né? Olha aí. Obrigado, Nespresso. Peraí que eu vou passar pra Mentira, não ele. tem nada a ver. Pra mim lá tem várias possibilidades, né? Tem queijo. Tu bota açúcar? Não foi não. Bota puro? Tu toma com açúcar? Eu tomo com adoçante. Mas eu respeito quem toma puro. É, Eu chegarei lá. Eu não chegarei consigo. lá. Se eu puser qualquer coisa aqui dentro, eu não consigo beber. É mesmo? Jura? Menino. Sempre? Sempre. Eu adoro o gosto de café. Eu gosto puro. também. Eu comecei Eu a também gostar, adoro. porque eu não gostava. Eu botava açúcar. E aí eu comecei a tirar, botei adoçante, aí botei canela Delícia. e depois agora eu tomo puro. Mas geralmente eu boto uma canelinha. E é ruim isso, quando- peraí, ó. Pode tomar café sem ótimo. nada. Pô, é ótimo. É ótimo. Mantém é o o mais jejum. saudável. É o mais saudável. Final, tem aquele negócio da bateria naval? Marcando aqui. Vamos marcando, vamos dando Pode ser. check. H4, Vamos dando check. água. Cláudio, você é um cara que faz tudo. Tu joga nas 11. Você é um dos... Fiz. Não, você ainda faz, Fiz, cara. é. Você é um dos poucos atores que a gente tem no Brasil hoje que conseguem ter um leque, uma carreira de sucesso em várias frentes, que no Brasil a gente não tem muito, né? Ou o cara é cantor, ou o cara é ator de musical, ou o cara é ator de televisão, ou o cara é dublador. Você consegue fazer tudo. Como foi isso? Como que nasceu isso na tua vida? Quem veio primeiro? Cantar, dançar, interpretar, dublar? O que você gosta mais? Aí essa pergunta foi porque assim, quando você começa a trabalhar, acho que vocês devem ter esse mesmo sentimento, mas quando você começa a trabalhar com qualquer coisa, aquilo passa a ser seu trabalho, sua Sim. profissão. Então eu não tenho muito, quando eu tenho que executar, eu vou, vai. executo o que tem que ser executado. Assim, eu sou muito feliz fazendo qualquer coisa dessas. Então, Na arte. exatamente. Mas quem Quando- veio primeiro? Como você A começou? interpretação de forma amadora, né? Criança no colégio e tal. Sempre foi aquele que gostou de ser monitor da turma e tal, Jura? de ler coisas e tal. Sempre gostei muito de português, adorava estudar português. Estudava português nas férias. Eu falo isso, né? Tá louco? Pegava antigamente a gente tinha isso, uma gramática, né? Hildebrando, e Evanildo Bechara. Caramba, ele sabe o nome Aí do eu ator. pegava elas, ficava nas férias de janeiro. Quando tava de bobeira, pegava lá, ficava. Peraí, regra da situação. Ficava estudando, cara, as Maravilhoso. exceções. Doideira, né? Misericórdia. Então, né? enfim. Mas aí comecei essa parte, assim, mais artística pela parte de atuação, né? Mas logo em seguida, com 14 anos, eu fui num projeto escola, uma professora minha levou os alunos todos para assistir. Ela levava a gente para ver peças de teatro e tal. E um belo dia ela levou a gente para assistir um balé no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a gente foi assistir Don Quixote. Que legal. Eu nunca tinha visto, não tinha a menor ideia do que era. E quando eu sentei lá, que eu vi aquele teatro É lindo, gigante, né? né? O Teatro Nossa, Municipal daqui é lindo. Lindo, uma lindo. réplica da Ópera de Paris, é lindo, né? E fiquei lá no Puleiro, né? Na galeria, que é o quarto andar, e vendo o palco lá. E daqui a pouco começa aqueles músicos afinando, os espalas e tal. Na época eu não imaginava, mas
ouvi aquela sonoridade, os instrumentos todos tocando. Quando começou, cara, eu falei, caraca, que isso? Os instrumentos todos tocando ao mesmo tempo, né? Música clássica que bate em você de verdade. E aí abre a cortina, saltando, girando. Eu falei, caraca, que doideira é essa, cara? É muito maneiro. Naquele dia eu saí de lá pirado, tem que fazer isso. Sabe o musical que eu vi que me deu esse start também? Quando eu vi a Bela e a Fera em São Paulo, no Teatro Abril. Uhum. Eu tinha acho que 7 anos. É. Tu fez Bela e a Fera? Não, Bela e a Fera não. E aí foi Mas eu vi conheço Bela e todo Fera. mundo Que eu que vi, fazia, era o Eu Saulo. falei, cara, era o Saulo a Era o Fera. Saulo, eu vi esse. Você viu eu esse? Vi, É. lindo demais. E eles lindo demais. aquela fera transformando em homem ali na minha frente. Eu falei, cara, como Não que é eles demais? fizeram isso? Você fica Fantástico. logo, Você né? fica encantado, uma criança ali vendo aquilo, tudo real, que você via no desenho, você vê tudo ali real. E aí eu falei, eu também quero fazer isso. Pois é, é um negócio imbatível. Claro, acho que as pessoas têm isso de várias maneiras, né? O garoto vê um jogo de futebol no campo, caraca, quero ser jogador e tal. Eu tive essa experiência, eu era um perna de pau danado, né? Aquele canela de ponta, né? Que Servia bate pra a lá. bola, a bola vai... Aí, mas para as artes eu fui bem. Então, E a dublagem chegou quando? foi a última. Sério? E já tem 30 anos. E hoje você diz que você é dublagem é o que mais te sustenta hoje em dia. É uma mistura de Mistura? tudo. Tá. É uma mistura de tudo, assim. A dublagem é o que, dentro da parte artística, é a que mais é Recorrente. regular, né? Regular. É, recorrente. Entendi, boa. Então, eu acredito que sim. Mas, assim, não dá pra você dizer... Você vai fazer um portfólio, né? Sim, juntando tudo. Juntar Sim, tudo. com certeza. E você, Denise, como começou na medicina? Nossa, Como foi essa você tua estava história? perguntando para ele, eu estava pensando, sabe? Porque eu tenho na verdade, eu tenho duas profissões. Eu sou bombeira. Ah, não brinca. No Eu Rio de vi no teu Janeiro, Instagram, né? você tava Eu dando uma aula sou- agora. Eu sou oficial do Corpo de Bombeiros. Eu vi Militar. você com a 20 anos. roupa. Há É. 20 anos. E assim, quando eu era pequenininha, desde pequenininha, eu pedia para minha mãe aquele carrinho de bombeiro, sabe? Assim, Que era uma coisa que eu maneiro. queria muito. E eu lembro que minha mãe ficava assim, "Não, minha filha, mas Você é de quê? menino? É, Falava isso? de menina, ela não entendia muito, né? E assim, na minha família ninguém é médico, eu sou a única da família Ih, médica, legal. sabe? Nossa, deve ter uma E- demanda horrível. Uma demanda danada. Mas ótimo, as minhas tias, todo mundo, todos são meus pacientes. E aí eu lembro que eu tinha assim, uns 7 anos, eu falei para minha mãe, a gente morava na Gávea, e na minha rua, no final, tinha um corpo de bombeiros. Sim. E Aquela rua de aí- trás do Horti. Ah, E sei qual é. Major Rubens Vaz. Major né, Rubens Vaz ó, na essa. Gávea. Sim. 2 ruas atrás do shopping da Gávea. Aí tem o corpo de bombeiros, eu tinha uns 7 anos, eu falei, mãe, E tu queria encantada com tanto. nhoi, Eu falei assim, ela. mãe, queria tanto ir lá, tirar uma foto, ir lá, conhecer. E aí ela, tá bom, minha filha, então vamos lá, né, não sei o que. Aí foi, mostrou, aí eu fiquei alucinada, achei aquilo o máximo. Eu falei, mãe, você é Gente. bombeira. Aí, legal. quando eu já tinha uns 10 anos, eu falei, não, eu quero ser médica, mas... Aí eu não conseguia linkar uma coisa com a outra. Mais velha que eu vi que não, eu já queria as duas coisas. Eu queria ser médica e queria ser do corpo de bombeiros, sabe? Então, assim, e juntou perfeitamente bem, sabe? Que É uma coisa que eu legal. faço com muito carinho, uma corporação que eu adoro. E você tem um local específico que você trabalha? Eu trabalho no Hospital do Corpo de Bombeiros, que é ali no Rio Comprido. Sei, lá em cima ali. Mas é onde Isso. leva as pessoas. Aconteceu algum acidente, leva pra lá? Não, é São onde os se militares. se atende isso. os bombeiros. Eu atendo os militares Tá. e os dependentes, né? Entendi. E assim, já tô há mais de 20 anos, adoro. Né? Ontem me chamaram para dar uma palestra Eu para os vi. cadetes. De diabetes, De não foi? diabetes, entendeu? Maravilhoso. E assim, adoro, é um prazer. Depois, né, a medicina me proporcionou uma oportunidade que eu nunca tinha imaginado, que era lecionar. Eu não tinha imaginado isso, sabe? Eu fiz um mestrado, meio que seguindo residência, mestrado, e aí um grande amigo meu, né, o Alberto, ele começou a trabalhar, ele era o coordenador do IPMED, e ele falou assim, Ah, o Denise... Alberto. Conheço. Aí ele falou assim, Denise, a gente vai abrir uma pós-graduação de endocrinologia, você não quer dar uma aula? Ah, foi Eu aí. falei, Alberto, mas eu nunca dei uma aula antes. Assim, não sei como será isso, entendeu? Cara, mas você é ótima, vai dar certo. O que você gosta da endócrina? Eu falei, eu gosto muito de tireoide, de diabetes. Ele falou, então você vai dar a primeira aula do curso Que de tireoide. legal. Eu falei, caramba. Aí a primeira aula foi bem, mas foi sofrida, né? Suei e tudo Aquele mais. nervoso. Tem quanto tempo? Isso tem 20 anos, né?
Tu era 18 novinha. anos, 18 anos. O IPMED tem 18 anos. E aí, assim, aqueles primórdios do IPMED, do curso pós-graduação. E aí fiquei 15 anos dando aula no IPMED. Quando foi em 2016, eu resolvi criar o meu curso para ajudar justamente esses alunos da pós-graduação para estarem prontos para a prova de título de endocrinologia. Como se fosse um OAB na endocrinologia, Exatamente, sim, né? Porque fica exatamente. mais fácil para as pessoas entenderem. E aí foi muito legal, porque eu já tinha aqueles alunos queridos e a gente começou pequenininho, depois foi crescendo. A pandemia foi um pouco assustador porque a gente mudou, era um curso presencial, com a pandemia virou um curso online com transmissão ao vivo. Mas a gente vai se ajustando a tudo, né? Então, hoje em dia, já acho que é ótimo. A gente tem o curso presencial, tem o curso online com transmissão ao vivo. O mundo virou digital mesmo. E veio para jeito. acrescentar. Não tem né? jeito, veio para acrescentar. Eu agora pego as pessoas assim que moram muito distantes, entendeu? Assim, né? Norte muito distante, que teriam Isso é bom, né? dificuldade para se É. deslocar para assistir o meu Você curso. consegue atingir um macro, né? Você consegue ir pra... Nossa, isso Se você só ficar aqui no Rio de Janeiro, você vai pra... Nossa, isso é muito legal. E em setembro passado teve o congresso, sabe? E aí muita gente... A gente foi a primeira vez que a gente se reencontrou depois de um tempão de pandemia. Muito legal. Né? Professora Denise! muito legal. Muito bom, Muito bom, muito bom. Muito legal, muito É muito legal. gostoso. Já falar mais desse curso. Bom, agora eu queria falar um pouco da dublagem, que é o que a gente fiz uma dinâmica, que é o que não perguntar para um dublador. Laís é dubladora, minha esposa, e ela dá várias entrevistas, vai em alguns podcasts, foi no teu. Só que tem gente que pergunta sempre a mesma coisa. E aí, normal. é normal, que fica, eu prometi que eu não vou fazer esse tipo de pergunta. Qual personagem você mais gostou de dublar? Qual foi o mais difícil? Como você começou na dublagem? Não vou fazer essas perguntas. Ó, bota aí a primeira dinâmica com a gente. Ó, o que nunca perguntar para um dublador? Vamos ver o que é a primeira coisa. Você que imita o Pato Donald, né? Essa aí é campeã. O imita que me dá um ranço. Ele não imita ninguém, gente. Ele é o Pato Donald. Você que, se for fazer o Pato Donald, é você que vai imitar. Ele não vai imitar. Essa é muito comum. O que tu fala quando a pessoa fala isso? Não, geralmente não. Na verdade, eu dublo, não imito. Aí a pessoa, e tal, depois que ela se toca. Mas você vê que realmente é uma coisa muito... De negócio de palavra. A pessoa não... E também tem a você você é dublê, né? Também tem essa também, né? É bom. Falei, não, não. Dublador não é dublê. Lá tem um vídeo assim também. Muito bom. Vamos pra próxima. Com quem tem que falar pra fazer esse negócio de dublação? Essa pode ser mais ou menos parecida com essa pergunta, né? Porque é uma dublagem com ação, né? Dublação, só se for. Já foi dublê? Nunca foi não também, não, né? Dublação não Dublação pode, também, eu acho uma palavra que a galera inventa. Tem muita também trocando pelo L. Dubração também. Dubração é boa também. Dubração. Boa. Vamos ver a próxima. Meu filho tem a voz de dublador. Ele não vai ser incrível dublando? Quem sabe? Pode ser. Se estudar, tiver talento, Mas pode aí ser. a pessoa acha que o outro tem por causa da voz. Precisa ter uma voz bonita pra ser dublador? Não, primeiro que esse conceito de voz bonita é uma coisa muito, né, subjetiva, né? Todas as vozes são diferentes. Já começa que isso é uma coisa incrível do ser humano, né? Cada voz é uma voz, todo mundo tem uma voz diferente. É que nem a nossa impressão digital. Ninguém tem um registro vocal igual ao do outro. Isso não é maravilhoso? Isso é Eu acho fantástico, uma fantástico. impressão digital, né? Verdade. cara, Muito bom. então como é que vai ser uma voz mais bonita que a outra? Não, ela é mais adequada para uma determinada coisa e outra mais adequada para outra, mas todas são bonitas. É só se a pessoa realmente tiver um problema vocal grave, né? Assim, que ela puder falar, mas ela Quem não consegue falar, né? Aí, no caso, vai poder aí- ser dublador. mas se você tiver ali com as faculdades normais ali da sua corda vocal, todas as vozes são E a ótimas. voz também pode ser trabalhada. Pode. Isso aí. Isso é uma E ainda coisa- tem isso. Isso é uma coisa muito legal, né? Eu já faço há 2 anos, eu faço fono. Ah, que legal. E a minha fono, ela é profissional de voz. Quem é essa fone? É a Jaqueline Pristot. Ela é até da Juliana Paz. Olha, a Juliana Paz já Que esteve já aqui esteve também. aqui, que eu já assisti É, essa eu vi, podcast. Juliana Paz esteve aqui, tá? E aí aconteceu na pandemia, porque meu curso são 10 horas falando, né? Nossa, E aí na verdade. pandemia eu tive uma fenda vocal, e aí você perde a voz, sabe? Você tá falando, para perder a voz. Eu não podia perder a voz, porque
o curso online com transmissão ao vivo, que você Imagina, não né? pode faltar é a sua voz, o resto É. pode faltar tudo, né? E aí fui nela e a gente começou a fazer vários exercícios. Eu falei para ela, olha, a minha voz me incomoda um pouco, eu acho ela muito anasalada e tudo. Ela falou assim, não, vamos trabalhando a sua voz e talvez na hora do curso você tenha que dar uma impostada melhor, né? E tudo. Então, assim, isso é uma coisa muito legal. Nunca mais eu consertei a fenda, não existe mais a Que fenda, graças ótimo, a que bom, ela. né? E eu acho isso muito, muito legal, assim, realmente dá para mudar a voz, né? Dá. Uma fono salva vidas, né? Sim, com certeza. É Muito muito legal. E você importante. consegue chegar. Porque tem o negócio da imitação, né? Quando o cara imita, você vê um áudio, você acha que é o Silvio Santos falando, ou o Bolsonaro, o Lula, Não É. é? e é outra pessoa. E aí, essa capacidade também que um bom imitador tem Uhum. de conseguir mudar esse timbre. Mas aí ele é o É. imitador. Ele não é Eu acho o... que isso tem um pouco de. Aí já é uma coisa de você ter como dom mesmo, assim. Sim. Acho que nem todo mundo, é que nem o que eu costumo falar, que é que nem aquela coisa que a pessoa faz a língua, que tem os que conseguem virar Ah, hey. Uhum. e outros não. Você fica, Não e não também. consegue fazer aquela língua, assim. Eu Sim. acho que é uma coisa física mesmo, né? Então, Sim. eu acho que a pessoa tem essa coisa. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. Porque eu ensino muito para os alunos, assim, essa questão de você pegar timbres diferentes, você entender, para você chegar a ser um dublador e conseguir fazer, tipo, animações, principalmente, que você muda muito os timbres, né? Coisas pequenininhas, fininhas, vozes diferentes. Então, você precisa trabalhar, ter um range grande para você ter Boa. mais personagens para dublar. E aí, e você consegue pela audição, né? Você, é aquela coisa de ouve, veja por onde você vai. Essa voz é mais nasal, essa voz, você sente que ela tá mais aerada. Tem várias possibilidades para você chegar àquele som. Mas quem já tem isso, ouve e imita. É dom. Tom Cavalcante, você fala pra imitar esse microfone, ele vai imitar o microfone. Não, ele é Ele impressionante. é muito bom, né? Ele é impressionante. Eu Muito adoro ele legal. também. Próximo, vamos ver que tem a outra. Meu sonho é fazer dublagem, mas detesto ver filme dublado. Isso é uma coisa Cara, engraçada. tem né? muito isso. É engraçado Eu fico isso. apavorado que a pessoa acha que dublagem, sei lá, um caminhão que tá passando, a pessoa vai entrar, precisa de dinheiro, vai entrar pra fazer, é ator já. É. E não vê um filme dublado, não vê uma animação dublada, não entende, não sabe nenhum dublador e quer fazer dublation. Acho estranho também, porque não que a pessoa seja obrigada a ver só filme dublado, Sim, mas tem eu acho que tem se que... interessar, né? Eu vou ser médico. Eu detesto hospital, não posso não. entrar. Vamos ver Sangue, vamos ver eu odeio sangue. sangue. Sangue, eu odeio sangue. É meio estranho, realmente. Mas tem muita gente Tem que faz muito, isso, eu né? vejo muito. Mas eu acho que isso é um pouco, sabe, do que é uma coisa poser, assim, que tem muita gente que gosta de falar, não, eu não gosto de ver filme. O que tu acha? Eu vejo em inglês. É. Aí eu geralmente pergunto assim, você fala fluente? Não, mas fluente não é tipo, how are you doing? Não, você bate papo, tipo, Aham. normal, ouve, tá Fala entendendo gíria, tudo, é. fala gíria e tal. Não, também não é assim. Então você tá vendo um terço do filme. Aham. Porque quando você vê o filme legendado, já tem uma pesquisa que foi feita sobre isso. E a pessoa que não domina o idioma, ela lê um terço do filme. Então ela bate o olho para ler e volta pro filme. Bate o olho para ler e volta pro filme. Esse bate-olho já foi feito uma conta, em média, um terço do filme ela perde a imagem. Então, Maravilhoso. se você fala fluentemente, ouve, legal, bacana, você, beleza, quero ver um filme, quero ler. Tira a A legenda. legenda vai atrapalhar. Tira a legenda. Vai ver o filme todo sem legenda, beleza, vai ver. Se você falar, pô, mas não entendi, filho, vê dublado. Aí. Vai entender tudo, vai ver o filme. Mas eu compreendo isso, é uma coisa cultural que já É vem cultural. de muito tempo. Eu, quando eu comecei a namorar a Laís, eu não sabia Que nada é de uma dublagem. excelente Ela é dubladora, maravilhosa, né? ela é maravilhosa, minha É. maravilhosa. E eu fui entender, eu tinha preconceito. Eu assistia sempre legendado. Uhum. E aí eu comecei a entender, conhecer vocês e tal, a gente saía, conhecia fulano, conhecia ciclano, aí comecei a gostar e entender que isso é uma outra arte. É uma arte paralela. Que legal, Você né? tá vendo aquele ali, mas você tá vendo com uma outra arte inserida. É uma outra pessoa fazendo aquele personagem que entendeu de uma forma, que tem uma outra vivência, vai dar uma outra respiração, outro tempo. E isso me fez gostar e hoje em dia eu vejo 70% dublado. Eu sabe? sempre, hoje em dia, eu vejo sempre os filmes primeiro dublados. Se eu quero ver de novo o filme, aí eu Aí tu vê vejo legendado. legendado. É Eu bom vejo também sempre fazer eles assim dublados hoje em dia, por uma questão que eu fui me adaptando cada vez mais e fui colocando isso como um compromisso. Pela a primeira razão que eu acho fundamental, as pessoas que têm deficiência visual. Então, elas não podem ver um filme sem ser dublado. Então, a dublagem é de uma importância muito maior do que as pessoas imaginam. Não é uma questão de opção. Para outros, é a única possibilidade. Então, assim, quando eu comecei a realmente realizar isso, a verdade disso, eu falei, caramba, cara, todos os filmes têm que ser dublados.
Você pode ter a opção de não ver. Mas eu acho que teriam que ser, obrigatoriamente, tem que ter todo mundo ver. Porque, e aquele cara que não enxerga? Sim. Ou tem perda parcial, ou total Sim. da visão. Ele não vai ver o filme. Então, assim, só se ele dominar O idioma. Mas se não, que provavelmente é a maioria esmagadora, né, das pessoas, a gente não é um país poliglota, né? Não, né? Ah, É. Então, assim, é Muito bom. complicado. Eu acho que a importância é maior, assim. E depois Sim. que eu comecei a ver isso, olhar mais de perto e tal, eu comecei a ver que eu preciso fazer parte realmente disso. Eu não posso ficar falando, beleza, pô, bacana, vê lá, mas eu não faço. E é muito difícil dublar, cara. Eu já tentei, assim, eu acho É muito difícil. muito difícil. Não é Nossa, uma... Com acho qualidade. muito Você difícil pode ser também. ator, mas você não pra você dublador, você tem que ser ator. Mas pra você dublar, você tem que fazer a dublagem ali E é certinha. muito difícil, eu compreendo até essa resistência. Eu tenho percebido de alguns anos pra cá que a coisa tem ficado cada vez melhor. Nós somos considerados o país que melhor dubla filmes no mundo, né? Legal, O né? Brasil. E assim, e realmente porque assim, a gente vê coisas dubladas de outros países e percebe que a preocupação com sincronismo, com estar bem interpretado, isso não existe. O que interessa pra eles tem que estar na minha língua. Acabou. E é isso. Então as pessoas já estão acostumadas a ver um Sim. filme na língua, mas não estão percebendo a qualidade da interpretação ou não. Meio que faz uma leitura lá Sim. pessoal, entendeu? Então a Sabe gente não. Sabe o que eu acho legal? Tem alguns filmes que ficam até melhores Tem, dublados. Muito. Animações, isso é Muito. incontestável, né? Porque É. você traz pra nossa realidade, né? As animações vêm com piadas americanas que não tem nada a ver Nada a ver. com as nossas, né? Então, E se quando você você não faz aquela adaptação, fica incrível. Que não é tradução, você tem que adaptar pra aquela não. realidade, pra aquela cultura. Exatamente. Fica muito lindo. E aí pega, né? A gente tem vários personagens, vai falar de alguns. Tem próxima? Vamos ver a próxima. Manda um áudio pro meu namorado. Essa aí, então, nossa, eu tenho. Se eu olhar, eu nem olho preguiça. mais aquela coisa do Instagram Aham. das mensagens, porque são pelo menos 30 por dia que chegam só falando isso. Manda um Namorado, áudio. pra mãe, pra aniversário, gente Aí que tu faz o quê? brigou, pô, briguei com minha namorada, pô, ela adora o pinguim de Madagascar. Manda você fazer lá, pô, manda uma mensagem aí falando que, pô, você. Eu falei, cara, não posso fazer, porque a gente não pode fazer. E A aí gente não você é vai dono viver só disso. e a gente não é dono do material, né? Sim. Sim. Então, assim, não dá pra gente ficar usando uma coisa que não é nossa, O né? mandar áudio pra eles está para a gente, assim como dá uma olhadinha no meu exame aqui, por favor. Exatamente. Entendi. É a mesma Entendi. coisa. Exatamente. Mesmo Tá para. sentimento, mesmo Cara, mesmo sentimento. Aliás, pô, Aliás, eu trouxe... Tô com uma verruga aqui. olhadinha rápida. Tô com uma manchinha. apareceu uma coisinha. É assim. É É assim. impressionante, né? É exatamente assim. E mandam no Instagram. Mandam o print do exame, ou mandam. Aí escreve a história toda. Minha avó caiu, que não sei o que, está com uma mãe. Aí manda foto. Aí às Isso vezes deve ser manda uma só loucura. foto. Já acontece isso com você? Muitas vezes. Aí você fala assim, foto, da onde do corpo é isso, gente? Até com medo de perguntar. Deve ser muito. E é já muito fico complicado, imaginando. né? Porque às vezes a pessoa quer uma orientação sua, Uhum, mas você não viu a pessoa, você não sabe, né? uhum. O que está acontecendo. A pessoa te manda o exame, assim, meio que na nuvem. Sim. Aí você fica assim, gente. Não mas dá, né? Porque não é só Não pelos dá, exames. O cara fez uma bateria de É uma exame assim. foto Isso é uma daquele dúvida lugar. que eu tenho. É. O cara fez uma bateria de exames. E dá pra você, sem você nunca ter clinicado ele, você já consegue ter A gente consegue ver a alteração, né? Eu acho que coisas muito alteradas, Alterada a sim, gente né? O consegue. açúcar Um está muito colesterol, alto, um- o colesterol está muito alto. Opa, amigo, ó, realmente, entendeu? Mas o que pode estar acarretando coisas ali, não dá. Tem que pra ter uma você. Não anamnese, dá, tem que ter você uma conversa. eu acho também. Uma conversa. Mesma coisa você receber o script ali sem o áudio. Tu vai até conseguir falar, mas aí tu tem que Não ter tem uma referência. tem que ali, ter uma né? referência, uma É. conversa. Quando eu te chamei, Denise, a gente falou, e aí, Denise, vamos pro programa, queria que você fosse lá falar de algum tema e tal. Aí você sugeriu um tema que eu achei muito legal, que a gente levantasse a bola da puberdade precoce com o aumento das telas, do uso das telas na pandemia. A gente tá falando de pandemia, né, que Isso. aumentaram absurdamente esse consumo de telefone, tablet, televisão, por conta da gente ficou 3 anos quase preso. E aí a gente agora tá saindo e queria entender com você onde você achou que isso aumentou, se aumentou mesmo na tua realidade do consultório. O que você acha que aconteceu? Então, o que acontece? Eu tenho gêmeos de 9 anos. Quando começou a pandemia, eles tinham 7. E a gente tinha todo aquele cuidado, né, de telas, não, no máximo 2 horas por dia de telas e vamos entreter de outra forma e tudo. De repente veio a pandemia, não podia sair de casa,
né? O consumo de telas aumentou muito, as aulas viraram online, então 5 horas de aula online para No computador. no computador, aquela loucura toda com uma distância que você não tem como segurar uma criança pequena, porque fica assim, depois fica assim, né? E aí eu comecei a observar na minha filha um aparecimento de mama, que a gente chama de telarca. Ela tinha 7 anos na época. A gente chama de puberdade precoce o aparecimento dos caracteres sexuais secundários na menina antes dos 8 anos e no menino antes dos 9 anos. Meu filho não tinha nada, assim, você olhando assim, não via nada. O Mas a minha menino filha, que é pelo? É ela testículo, tinha. né? A menina é a mama, o menino é o testículo, É né? isso. Puberdade verdadeira, né? Mas de qualquer maneira, se você, numa menina antes dos 8 anos de idade, observar o aparecimento da mama ou de pelo pubiano, tem que levar para o endocrinologista dar uma olhada. Cheirinho ruim embaixo do braço não é problema, né? As pessoas às vezes se confundem um pouco com isso. A minha filha começou com uma mama, com telarca. Meu filho clinicamente não tinha nada. No menino a gente nota um aumento do testículo, né? E depois do pelo pubiano, mas ele não tinha nada. Mas por causa dela, a gente começou a investigar, pedir os exames, né? Então você tem que ir para o endocrinologista para fazer os exames de sangue, para fazer um raio-x de idade óssea, para você ver. E aí ela fechou com puberdade precoce e meu filho também, que Ah. clinicamente não tinha nada. Ele é só Aí gêmeo. vocês fizeram o raio-x do punho. A gente fez o raio-x do punho, os dois tinham 7 anos, estava com raio-x de idade óssea de 10, 3 anos para frente, com os exames de sangue. O LH é o hormônio da cabeça que dita a puberdade, então LH alto para os dois, e a gente começou a tratar os dois, sabe? E aí eu comecei a estudar isso, porque isso começou a me preocupar. Eu falei, gente, como é que Em pode casa de ferreiro, isso? né? E, ai, meu Deus, olha onde foi parar os dois. Que doideira isso, né? E aí eu notei, vem vários estudos agora recentes, o último agora da Universidade de Florença, muito interessante italiano, mostrando que houve um aumento de mais de 20% dos casos de puberdade precoce pós-pandemia por excesso de tela. Quando a gente fala em excesso de tela, né, o ideal seria no máximo 2 horas de tela por dia. E aí a gente está falando de tablet, de celular, de televisão. 2 horas. No máximo 2 horas por dia. E nesse estudo, inclusive, eles colocam, eu não sei se vocês já notaram isso, mas agora eu estou muito ligada nisso, né? Você vai, às vezes, num restaurante, tem um bebê Muito. pequeno Vejo, direto. segurando o Um telefone, tablet, que é maior que ele. tablet, exatamente, Aham. da galinha pitadinha, do Tem que sempre foi, ela na né? bomba nos É. restaurantes. E aí, que é super colorido, Aham. não sei o quê, e o bebê quietinho ali assistindo o negócio. E aí, nesse estudo, ele até coloca assim que o ideal é que crianças com menos de 18 meses não tenham acesso à tela. Ah, claro. Entendeu? Você tá falando bebê Bebê mesmo, né? 18 meses, né? A gente tá falando 1 ano e Um ano e meio. meio. 1 ano e meio já anda, entendeu? Uhum, E a gente vê esse bebê segurando a uhum. tela por quê? Porque esse excesso de tela estimula a liberação de hormônios que vão favorecer a puberdade. Então eu fiquei assim, eu falei pro Iago, eu falei, Iago, acho que a gente tem que falar um pouco disso, Eu acho muito Uhum. legal. sabe? É. Porque às vezes chega muito no meu consultório aquela mãe preocupada porque está com um cheirinho ruim embaixo do braço. Também acho que é louvável você ir. Mas você está notando que está aparecendo pelinho onde não deveria, está antes do tempo, né? Então, assim, tem que procurar um endocrinologista. É o endocrinologista que tem que ver isso, sabe? E a gente tem tratamento, a gente tem como resolver, tem como frear esse processo, porque tudo tem seu tempo, né? Uhum. Eu vejo, estava discutindo isso com a minha filha, aí a minha filha disse, não, porque eu queria ir numa peça infantil, mas eu não sei mais se eu tenho idade, sabe, mãe? Porque eu tenho Que 9 fofa. anos. Jesus. Aí, muito fofa. Sensacional. Aí Ela eu você falei, só quer ver Frozen, minha filha. Vai. se liberta, né? Livre estou, né? É, livre estou. Maravilhoso. Aí eu falei, filha, mas e se a gente... Ela, mãe, a gente não pode levar alguém menor? Eu falei assim, a gente não tem essa Pra pessoa. ter uma desculpa pra ir, olha. Um Você vê álibi. como é que Mas eu eles fui estão. pra levar meu sobrinho de 3 anos. É. Olha, que loucura. Mas é muito interessante isso, né? Aí É. eu falei, filha, a gente vai, qualquer coisa você diz que você vai levar a mamãe tá precisando ver um pouco de 9 peça. anos, e tudo. é? E Olha. você vê 9 anos, mas Caramba. ela tem um corpinho de 12, ela tem 9, mas a gente está segurando, mas ela tem um corpinho de 12. Você vê que algumas coisas ela
pensa que não é da idade dela, entendeu? Mas eu acho que isso é interessante. A gente tá com médico segurando, Dois né? médicos, cara e o marido. É. Endócrino. Segurando, acompanhando, tendo todo o cuidado, né? E o que eu noto hoje muito, as meninas menstruando muito cedo. Ela ainda não menstrua? Não, sua filha? a gente bloqueou para não Tô ouvindo menstruar. isso tudo que eu tenho uma filha agora de 2 anos e meio, né? Vai É fazer isso, 3 porque eu anos. queria Aí tô fazer aqui essa assim, junção aqui. Só É. E eu Só tava E ela lendo... eu tenho segura um o tablet 16, ou ela né? não segura o tablet? Não, ela pega o Fala a tablet. verdade. Ela já pega o tablet e ela escolhe. Só que o que eu comecei a fazer agora, eu só deixo ela ver no compartilhado. Sim. Você quer ver? Quero isso aqui. A Você gente filtra compartilha o pra televisão. conteúdo. Ah, tá. Você joga pra tela, pra televisão. Aí tá. ela não fica vendo no tablet. Melhor. Entendi. Ainda é melhor uma certa eu acho que até tem uma distância. coisa de ficar vendo perto Então, e dobrado isso é aqui isso. assim, né, cara? Tem Sim. essa síndrome, que é uma síndrome da cervical, que diagnosticada em muitas crianças aumentou muito por conta da pandemia. E por conta da luz azul do celular, Uhum. diminui a produção de melatonina. Olha aí. E essa diminuição de melatonina é que leva ao aumento do LH, que ela falou. LH é o hormônio da hipófise, que vai lá pro testículo, o ovário, e começa a liberar os hormônios sexuais. Então, é essa disfunção que Ela fica acontece doida. que ativa antes do momento. Essa diminuição de melatonina. Tanto que a gente dorme mais. As crianças dormem mais que os adultos. Elas têm uma Uhum. produção de melatonina maior. Muito maior, tem que dormir pelo menos 8 a 9 Horas por dia, até para crescer e tudo mais. Então, quando Uhum. você diminui essa produção, o corpo entende que essa criança já evoluiu, já tá um pouco mais velha. E aí começa a liberação dos hormônios, do LH principalmente, que é o que ativa as gônadas. E isso tem a ver também com aquela questão da luz também, de você ter que dormir também nessa no escuro, luz. né? Com certeza. Isso até a gente, a qualquer momento. Isso é super importante, né? Eu vejo meus filhos, a gente tenta determinado horário parar o estímulo para eles poderem ir relaxando. Porque eles ficam meu filho fica jogando, entendeu? Ele não consegue desligar aquilo e dormir. É muito estímulo, entendeu? Você precisa de ter um tempo. E a gente também, um pouco, A gente né? também, eu sinto A isso. gente também Acaba um que pouco, Eu né? caio nessa furada. Eu chego de noite em casa, eu procuro dormir cedo. Eu durmo cedo, em geral, 10h30. 10h30? 10h30, 11 E horas. eu tô acorda na às 6 pra correr. Aí acordo, na verdade, eu acordo 5h30, porque minha esposa vai pra academia. Ah, barato. E aí eu fico com a filha. Aí ela volta. Quando ela chega às 7 horas, eu saio. E hoje em dia só se encontrou no sábado. É assim. Entendi. Não, mas a gente se encontra muito porque a gente trabalha junto, né? Ela trabalha comigo Que no meu bom, ela é tua estúdio. produtora, é verdade. Então a Isso gente é se ótimo. vê Isso é bom também. 24 horas por dia. Que bom. Então, o ideal seria controlar esse tempo de hora que essa criança fica. Então, a partir dos 18 meses, né, 1 ano e meio sem tela, seria o melhor. Entre os 18 meses e 5 anos de idade, 1 hora de tela por dia. E acima dos 5 anos de idade, 2 horas de tela por dia. Agora, se a gente conta isso toda hora que a gente entra, fiquei 10 minutos e vi meu e-mail. Mais 10 minutinhos, entrei no Você WhatsApp, acaba- você chega 2 horas Já. rapidamente. Tranquilamente. Muito. Então, Vai poder a nem ver um gente, filme. eu não sei, eu não quantifiquei, mas eu acredito que eu devo passar 2 Passa. horas. Eu acho que a gente No dia, passa. porque Eu no acho celular que a gente passa. passa. Né? Mas eu tô falando para essa questão de estímulo para a puberdade, né? Claro, Uma entendi, preocupação entendi. que a gente tem hoje, porque hoje, meu consultório hoje, a maioria das crianças que chegam é para investigação de puberdade. Ou Caramba. de baixa Nem estatura. imaginava que isso era tão, É. tava tão em voga assim agora. É Nossa, muito. tá, Eu tô escutando impressionante. muitos estudos e muita gente falando, até mães e pais que não têm nenhum conceito assim médico e tal, mas eles percebem como isso diminui o desenvolvimento até intelectual e sexual, porque às vezes você acaba vendo uma coisa que a criança não tem nem idade de ver ainda. Não tá É. pronta E aí pra ela não tá isso. pronta, não vai O meu entender. filho, eu percebi isso. Ele teve, como a gente é separado, então ficava um pouco comigo, um pouco com a mãe, então ele tem 16 anos hoje. Mas assim, quando ele tinha 12, 13, eu percebia que ele já estava mais adiantado do que deveria, assim, fisicamente. Continuava bobo, né? Assim, aquela O coisa. famoso Mas- ficava com o controle na mão, e aí o voltar ficava ali, via um barulho, já voltava o controle. Tem isso. Tem um negócio desse. Se alguém chegou, você já muda o controle rápido. Falaram que faz isso. Tem gente que fala que fez isso na adolescência. O
pessoa aí, aleatória. Não sei nem quem é. Não sei nem quem é. Não tem ideia. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, assim, principalmente a gente orientar de consultório e tal, e os pais que estão ouvindo também ter essa noção de que isso piora muito a evolução da criança, o desenvolvimento, a criatividade, porque você imagina o tanto de flash que aquele filme produz o tempo todo, e isso, a criança às vezes é difícil até de entender o que tá acontecendo. Por isso que a criança gosta de ver o filme várias vezes, né? Ela tá Isso. até pra entender o que tá acontecendo. Pra fixar informação, É, né? Eu acho isso muito interessante, é muito sim. legal. Você falou do Frozen, cara. Meus filhos já assistiram Frozen naquela primeira Frozen, né? Eles tinham 3, 4 anos. Assistiram zilhões de vezes, gente. Mas aquilo era... Até eu assisti. É, eu mas é adoro. maravilhoso. Minha filha fica cantando isso o dia inteiro. É, let it go, Let let it it go. go. Agora, vamos fazer esse link. Vamos ver se seus Vamos. filhos assistiram alguns filmes do Cláudio, personagens do Doc. Separei alguns personagens que o Cláudio dublou, que o Cláudio fez. Alguns aí ele até fez mesmo. E aí a gente vai traçar um perfil endocrinológico aí de alguma doença que provavelmente esses personagens poderiam ter. Que legal. Beleza. Vamos Que ver o legal. primeiro. Tem algum que eu imito? Não, só que eu dublei. É, só que você Ah, dublou. esse é tá vendo? fácil. Olha aí. você Lord começou- Farquaad. É. Esse você Como começou esse é mais um- Comecei fácil com pra fácil. mim. Comecei Obrigada. fácil. Poxa, tô muito curioso. Ele era o quê? Ele é um vilão, né? Do vilão. Shrek. Como foi dublar ele? Como é que foi? Onde Não, foi? Pois é, o que acontece? Ele é um vilão que eu tive que tomar bastante cuidado, porque ele é um vilão que a vilania dele vem por uma frustração. Ele é baixinho, achatadinho, então ele é Aí. fraco, ele gostaria de ser um príncipe, então E ele é Acho- feio. ele é feio e ele quer conquistar a princesa. Então é aquela arrogância clássica daquele cara que não consegue ser aquilo que ele gostaria de ser. Então ele acabou sendo um vilão meio vítima, né? Meio vítima. Você sente até pena Você dele no tem que ter final. um pouco de tinha. pena. Tem que ter um pouco de É. pena, com ô, certeza. coitado. No final ele termina engolido pelo dragão. Pelo dragão. O que tu acha que esse cara pode ter? Olha, nanismo, né? Nanismo, Joga aí pro perfeito. próximo, vou ver. Ah, é nanismo. Nanismo. Caramba, acertei. olha, tá Acertou. vendo? Perfeito. É. Como é que é essa história do nanismo? Então, a criança pode ter nascido anão, né? Aham. É uma alteração, na maioria das vezes, autossômica recessiva, então é uma questão Como é que é? genética. Desculpa, fala de novo. É uma alteração genética. Mas como é que é o nome? Autossômica recessiva. recessiva. Porque tem a Qual é? autossômica dominante e a recessiva, que é tipo menos probabilidade, mas pode acontecer. É, Ah. tem uma prevalência menor. Menor. Isso tem a ver, tipo, quando você tem um filho, aí você é o dominante, o recessivo? Isso, tipo azinho, Isso. azinho, lembra das disso? azinho? De É isso. biologia? Então, é Hum. mais ou menos isso mesmo. Tá? Então, você pode nascer com esse problema. E aí você vai ter realmente uma deficiência no receptor do hormônio de crescimento. Então, você tem o hormônio de crescimento não se liga no receptor e aí você não consegue crescer. Tá? Mas isso é o raro do raro. O que a gente tem, na maioria das vezes, é uma deficiência, e às vezes relativa, parcial, do hormônio de crescimento. Que você nota que a criança nasce normal e ela vai desacelerando, ela vai ficando, não vai acompanhando os amigos. As outras crianças. É. Eu fiquei, todo mundo foi, cheguei de férias, todo mundo enorme, eu fiquei parado. Mas eu acho, sabe o que eu acho isso assim? Voltando até para a ideia dos meus filhos, porque como eles estão tratando puberdade precoce, a idade óssea avança, eles têm que crescer para isso. E eles não estão crescendo para isso. Então, a gente está usando medicamento para segurar a puberdade vocês e estamos usam? fazendo GH para fazer eles crescerem e chegarem na altura que eles deveriam ter, a gente gostaria que eles chegassem, né? Então, assim, é muito, muito interessante essa questão do GH, do hormônio de crescimento, porque eu acho que quando bem aplicado, ele vem na hora certa. Mais uma vez, acho que tem que ser avaliado com um endocrinologista e tudo, mas se você nota que seu filho desacelerou, né? Porque o do Shrek, o nanismo é alguma coisa assim que é o raro do raro, né? E aí realmente ele vai nascer normal e vai desacelerar de uma forma muito significativa e o tratamento não vai ser muito fácil. Mas a maioria das crianças, e você nota assim, é aquela criança que é o primeiro da fila. O primeiro, segundo da fila, você tem que Dá uma se olhada perguntar, mais, tem que ver o que vai acontecer. Principalmente, é claro, assim, se você tem pai e mãe Eu fui muito primeira baixinhos, fila Eu também, fui muito. né? Se você tem pai ou mãe baixinhos,
ok, é difícil de você ter um filho jogador de, É. de Agora, o meu basquete, filho, né? por exemplo, ele tá com 16, é o contrário, ele tem 16 anos, ele tá com 1,79 m, calçando 43. Ah, Aí. já tá uma altura maravilhosa. Show de bola, entendeu? Abraça a Pegou galera. tudo que eu tinha que É. crescer, ele pegou e levou pra ele. É. Mas olha só, eu tenho 1,60, meu marido tem 1,70, né? E aí a previsão no meu filho é que ele chegasse em 1,65. A gente está fazendo o tratamento para ele, pra ver se ele chega lá em 1,70, que já ele não vai ter 1,80. E a gente fala isso para ele tem que entender também. Ah, meu filho, você não Sim. vai ter isso. Mas a gente está fazendo um tratamento com o objetivo de te ajudar a crescer um pouco mais, né? E tudo. Claro, com indicação, né? Quem não tem deficiência do hormônio não tem por que tomar o Você hormônio. acha? Porque tem muita gente que chega lá no consultório também querendo que o filho use GH porque ele tá baixinho na escola. Aí você faz essa conta, pega a altura do pai e da mãe, e às vezes os pais querem, não, mas vamos tentar. Você acha que se não tem deficiência de GH, Eu acho que Não. não funciona. Eu Ah. acho que não Só funciona. que eu assim. digo assim, é esteticamente só. Não é. Porque tem isso, tem assim. Ah, tá. Você vê que a criança tá um pouco mais baixa do que a estatura dela normalmente ali com os colegas. Mas se aquilo não for um incômodo, é um problema que você precisa ver mesmo, assim, ou não? A minha pergunta é só uma questão estética? Depende, porque se você tem uma deficiência total do hormônio, do GH, né, não é só a questão da altura, né? Você vai ter uma composição corporal É isso que eu ia falar. diferente, você vai ter menos massa muscular, não vai conseguir ter massa muscular, então você vai ter mais acúmulo de gordura. Então tem uma série de benefícios associados ao e uso alguns do órgãos são GH. maiores que os outros. Às vezes a Hum. pessoa tem um coração normal, mas um corpo menor. E a diferença do nanismo pro anão. Nanismo, 20%. Eu tava dando uma pesquisada sobre isso. 20% é diagnosticado nanismo quando tem 20% a menos da altura da população, ali daquele ambiente que a pessoa vive. E o Uhum. anão, não. O anão é quando tem essa Problema no coisa receptor mesmo. desproporcional. Você tem, às vezes, um braço que é maior, uma perna, a perninha, cabeça, né? aquela Uhum. coisa que aí fica. É o mais grave. mais Aliás, grave. isso influencia também na voz, porque eu já vi Sim, casos de anão sim. que tem problemas Da voz. É na anatomia, né? É da anatomia, né? Isso. O GH ajuda no engrossamento da laringe, entendeu? No caso do homem, né? Então, a falta do GH te dá aquela voz do anão, né? A voz do anão é uma voz É uma voz peculiar ali, peculiar, né? né? O Que Gigante você vê. Léo, né? Você vê que ele fala tudo muito É fininho, verdade, né? Gigante Léo. Então, realmente tem uma relação hormonal nisso É aí. verdade. É. Vamos ver o próximo. Félix Madrigal. Eu Não adoro ele. falamos Vai. do Bruno, não falamos do Bruno. Essa verdade. Íamos nos casar. Vai, faz a tua parte. Como que é? Não responder. Nada de nuvens no céu. Nada de nuvens no céu. Trovão. É muito maneiro esse filme, cara. É muito legal. Eu vi também a primeira vez. E você cantou no filme também. Não foi o primeiro que você cantou? Não, muitos. Eu comecei, na verdade, a dublagem como cantor. Ah, é? Os meus primeiros personagens foram cantando. O primeiro personagem que eu fiz foi as músicas do Max, o filho do Pateta, no Pateta o filme. Só as músicas. Só as canções. A Disney não tá mais querendo fazer isso, né? Não tá, e eu acho muito bom, né? Porque você sempre tem que ficar procurando um match, né, de voz, né? O cara que Acha bom fala e de mesmo? repente... Eu acho, cara... Polêmica essa. Eu acho. Pode ser que tu seja apedrejado quando sair daqui. Tô até cancelado. pensando nisso. Mas assim, eu acho, porque assim, fica melhor, né? Você vendo uma pessoa falar e de Mas aí repente a ela pessoa- começa a cantar. Mas com aí uma a voz. pessoa não dupla muito bem. Esse é um problema que tem que ser resolvido. Mas isso não é a culpa do produto, é a culpa de quem exerce. Entendi. Né? Então, acho que assim, vai fazer um musical? Eu acho que tem que procurar pessoas que são bons atores e bons cantores. Ah, não tem? Então faz com o que tem. Tô falando, a minha opinião pessoal quando você tem um bom ator que canta bem, fica infinitamente melhor o resultado. Sim, lógico. Você vê uma pessoa falando e de repente daqui ela começa a cantar, você não vê a diferença. Mas a de voz. Disney faz uns match de voz que são muito bons. Porque o mínimo que tem que fazer, né? É. Assim, mas assim, eu acho que sempre fica melhor.
Mas dá pra fazer, não é? Tu foi pra São Paulo pra dublar isso? Que a maioria é de São Não, Paulo. fiz tudo Tu remoto. fez aqui remoto mesmo? Fiz remoto. Como é que é dublar Fiz remoto canção? e fiz aqui algumas partes eu fiz na Vison mesmo, Ah, aqui no... que é em São na Conrado ali na época, ainda gravei ali, que a Disney não tinha. Agora ela tá com um estúdio na Tijuca, Na Tijuca. que é exclusivo só deles lá da TV Grupo. Maravilhoso. Como é que é dublar canção? Como é que vocês recebem antes? Não, tudo na mesma. Tudo Na igual a hora. dublagem, Chega tem na que aprender. hora e aprende a música na hora. Na hora, quando você nunca ouviu. Nem esse aí, que é um produto especial, tu Não, recebeu antes. Tudo na hora. Por isso Misericórdia. você precisa Você realmente faz, ser você faz profissional, na né? hora? Tudo na Aham. hora. Você E nunca- recebe ali a letra, aprende a melodia. Você Difícil precisa, isso, precisa ser um gente, né? profissional Que mesmo, né? difícil, Da música, né? Senão você Tem que saber tem que cantar saber muito, Tem que nota. saber tem cantar que saber muito. nota. Tem que saber cantar muito. Tem que ter um conhecimento musical, assim. Eu não sou instrumentista, mas eu estudei no Conservatório de Música, fiz teoria musical, Maravilhoso. leio um pouco de partitura. Então, e assim, tem uma experiência de muitos anos fazendo isso. Então, precisa fazer isso. Você fez Mulan, né? Você fez o Mulan, o Shang. Shang. Vai. Vamos à batalha, guerrear, vencer. Combater os Unos. Eu adoro. É demais, né? Esse filme é sensacional. É muito lindo, Né? Cara, né? parece, não sei quantos anos, já é mais de 20 anos, né? Esse filme. E as pessoas falam como se ele tivesse sido feito ano Agora, passado. a Disney tem isso, né? Ela Tem, traz a gente clássico. fica vendo Traz. Tem sem. muitos É corcundas verdade. de Notre Dame também, que eu fiz também, um clássico, né? O Clopin. Clopan vai Tem aparecer daqui a muita... pouco. Tô adiantando. O que ele tem? O que tu acha que ele tem? Esse cara, olha pra ele aí. tu Cara, acha olha, ele eu o acho que quê? ele tem um pouco também da mesma coisa, que ele também é baixinho, mas É, tadinho. ele é socado. Ele é socado, ele é socado. Mas eu acho que ele tem um... Ele é meio... Será que é uma coisa assim, meio TDAH? Uma coisa assim, ele é meio ligadão? Será que é alguma coisa assim Não, desse eu tipo? dei uma linha no perfil dele. Ó, de pensar que ele é negro. Negro Uhum. tem uma predisposição maior ao diabetes. Nos Ah, homens, é? 9%, em mulheres, 50%. E ele tá em um Ele é sobrepesozinho aí, ele é gordinho. gordinho. É. E toda hora no filme ele vai lá e Ele pega tá um comendo. negócio verdade. doce. Ele é então diabético. ele é diabético. Ele é diabético. Ele é diabético. Cara. Ele tem resistência insulínica. Resistência Né? insulínica. A insulina bota o açúcar dentro da célula. Quando você é um diabético, no caso dele, um diabético tipo 2, você tem dificuldade de botar. Você tem uma insulina numa qualidade ruim. Então, você tem dificuldade de botar esse açúcar dentro da célula. Então, você pode tomar remédio. Numa última análise, você pode tomar insulina, né? Esse rapazinho aí, se ele fizer uma dietinha, talvez até ele consiga Consegue... reverter É o o que problema, falam de, né? tá Dieta, controlado, atividade como é que tá, física. tá descompensado. É isso, né? Descompensado é Isso. quando tá ruim mesmo. Aí tu, Pipa voada. tu compensa, mas aí tá o negócio. A galera acha que compensou, que aí não vai precisar mais tomar Não o precisa remédio. mais, é impressionante, né? Como é Você que tu- vive isso. Ah, menina. Eu vivo muito isso, Você né? é diabética? Não, Não, eu sou vivo com os pacientes. endocrinologista. Vem os pacientes. Prazer, Vivo com começamos o pacientes. programa Caraca, agora. endócrino. Ela é endócrina. Caraca, diabética, eu falei, que incrível É, isso. isso é Ela foi incrível. experimentar mesmo. Não, mas você sabe que tem muito endocrinologista que é diabético, Sim, eles né? fazem isso. Eu realmente não sou. Verdade. Mas a minha família toda, por parte de pai, é diabética. Então, eu vivo bastante essa rotina da família, de alimentação, porque são todos diabéticos, então todos têm que cuidar, mas todos gostam de um doce. Então, o diabético, coitado, ele tem essa dificuldade. Mas todos, sejam da minha família, seja do nosso dia a dia, a gente tem muita dificuldade. O paciente, na hora que ele está tomando remedinho, e que ele fica bem, ele acha que está curado, entendeu? E aí, E é uma coisa pra vida toda, né? diabetes é para a vida toda. Tem que chamar o Zé Loreto, viu aí? Eu queria. Tu tem vontade dele? Tem, depois te passo. Ah, menino, eu tô É. atrás dele, ó. Nossa, ele 3 é- temporadas eu quero o Zé Loreto. Ele Zé é Loreto tudo, E ele é ele é muito tudo. engajado nisso, Ele né, ele cara? gosta de falar, ensinar, propagar falar sobre esse isso. conhecimento. Eu É acho muito Ele é legal. diabético legal. tipo 1, Tipo 1. que é o diferente, provavelmente, desse cara. Ele deve ter, provavelmente, o diabetes tipo 2, Uhum, que é ao longo da vida. Ele foi construindo isso, com hábitos de vida. uhum. Sedentarismo, alimentação, né? Ele foi construindo isso. O Zé Loreto, ele nasceu com a deficiência no receptor. Porque ele é o contrário, o cara malhado, se alimenta bem e tal. Mas ele precisa tomar insulina. Precisa, não, né? toda hora ele se Ele aplica. deve ter Ele uma bombinha e aplica. tal, né? É um negocinho que ele se aplica na barriga, às vezes na... Tem gente que tem a Poxa. bombinha que fica Eu no acho bolso. que ele não usa bomba, não. Acho que Ele faz usa- insulina mesmo? ele faz Com a isso. caneta. Já vi com a algumas- caneta, exatamente. Eu já vi, mas é muito legal, porque eu acho isso legal, né? O artista que tem a doença
levantar essa Falar, bola. muito É, Eu importante, acho isso sensacional. tão legal, Você vê a né? Preta Gil agora, que falou do câncer de cólon dela? Gente, tão legal, porque você acorda um pouco, Muito. né, as pessoas para ouvirem, para entender. É Com muito certeza. E você legal. pensa, aí uma pessoa que não tá nisso, ela olha e fala, meu pai, gente, meu tio, aqui, não sei o que, vamos investigar, vamos E fazer. dizem que é uma doença silenciosa, né? Muito Que silencioso. Muito quando você de repente percebe, já silenciosa. tá num... Provavelmente o Félix não sabe que Não ele é sabe, né? diabético. Não sabe. Cara, que legal isso. Muito legal. Vamos pro Eu já próximo. pensando que era alguma coisa desse ligadão demais. Aí, tio Fester, ou tio Chico, como você É. chama ele? Lá quando a gente fez o musical, era Fester. Fester, É. que é a família Adams. Família Adams, Você fez o Gomes também. Eu fazia o Gomes, o meu personagem principal era ele, mas eu era cover de Gomes também. Quem fazia era o Daniel Boaventura. Quando o Daniel não podia fazer, aí eu passava pra ele. E tu aí quebrava a perna do Daniel Boaventura pra fazer... tu botava ali... Nada, você não sabe. o Lex Sotan na Nada, a gente é aguinha dele. amigaço, a gente é amigaço e assim, a gente é muito amigo e ele é muito querido e ele teve um período muito grande durante a temporada, que foi quase 2 anos, 1 ano e meio fazendo, e na época ele tava fazendo muito show. Ah, ele fazia show. Ele E aí eu canta cheguei muito a bem, fazer ele canta 70% muito. das sessões Caramba. como Gomes. E era assim, um código assim, eu ficava esperando a mensagem, tipo, ele no caminho. Várias vezes ele tava no caminho, podendo chegar. E aí Meu eu Deus ficava da- com a maquiagem básica, esperando. A gente tinha um compromisso, tipo, 10 minutos antes eu sou Gomes ou Em Festa. 10 minutos tu, É. tu se transformava? Então com Nossa, 10 minutos São ele dois falava, personagens ele batia e totalmente falava, diferentes. tô chegando, né? não tô chegando. Eu tinha que saber a peça inteira, Inteira. porque são os que falam a peça Sim. inteira, o texto, De o texto homem é os todo. que mais falam. Então era isso. E tinha muita cena eu com ele, né? Muito, toda hora. Então, assim, eu só tinha que. Um dia eu tava assim, e outro dia eu tava do outro lado, falando. Gente, e é um pro outro. trabalho de cabeça de ator Muito maravilhoso, doido. né? Foi, Muito um, doido. foi um trabalho muito. Eu ganhei prêmio Bibi Ganhou, Ferreira com esse ganhou, é verdade. personagem. Foi muito legal. Me trouxe muitas alegrias. É Tem um muita musical saudade. lindo, cara. Eu vi agora de novo, fizeram uma remontagem. Eu não consegui ver. Cara, tá diferente da tua. É. Muito mais moderna, assim. Tem a casa Uhum. toda e tal. É Uhum. lindo demais, assim. Eu vi com você também. Vi aqui em São Paulo, no Rio. No Rio, viu Vocês ali fizeram no uma temporada Vivo no Rio Vivo ali, Rio. né? Aí você me Tempão, viu de tava na Gomes ou de faculdade. Festa? Vi de De festa. Festa. Legal. Eu achei muito maneiro, cara. Assim, o que vocês acham que ele tem? Olha pra ele aí. Cara gordinho também, meio careca. Uma carinha assim meio apática. Ele Esse. tem um sonolento assim, meio quietinho. O que tu acha que pode ser? Um hormônio baixo, será? Uma coisa assim? É alguma coisa, um hormônio baixo. Né, irmão? Vamos ver, vamos ver. Um PS alto. Ó, Hipotireoidismo. esse alto. Vamos já tá dando... O hipogônio já tem a próstata dele, deve estar latejando. Mas eu diagnostiquei ele com hipotiroidismo. É interessante porque o hipotireoidismo pode levar a uma queda de cabelo. Uma alopécia. É, ali, uma alopécia, que é muitas vezes a queixa das Hum. mulheres, Ih, né? ele já pegou aqui, ó, a tireoide dele aqui, ó, Já latejando. sentiu, você É. já sentiu. Uma queixa muito feminina, né? Porque a tireoide é uma glândula muito feminina, né? São 10 mulheres para um homem com problema de tireoide. Então, o hipotireoidismo é muito mais comum na mulher do que no homem. E aí o curioso em relação ao hipotireoidismo é que a paciente vem te ver com esse cansaço, com queda de cabelo, unhas enfraquecidas, né? Que tem a ver com a rotina aí do dia a dia feminino, né? A pessoa tá cansada. É o né? normal de todos nós a pessoa que não vivemos. percebe. Quem vive Cansado, hoje... queda de Tá cansado, cabelo, unhas enfraquecidas. E aí descobre realmente uma alteração da tireoide, um TSH alto, com um T4 livre baixo, né? Então, assim, vale a pena essa atenção e esse cuidado, né? Lembrar que nas crianças, a criança, ela começa a não acompanhar a aula. Isso também eu vejo muito no consultório, sabe? Assim, a criança que estava indo muito bem na aula, e aí você até fez uma brincadeira no início, porque hoje todo mundo acha que criança tem TDAH. Não estou dizendo que não tenha, não estou dizendo agora tá quem na sou moda, eu, né? mas está na moda, Tá na né? moda, E aí você tem que... já chegou muitas vezes no meu consultório um relatório. Então a gente suspeita realmente de TDAH. Já bate uma Ritalina lá. Mas a gente, antes de começar a Ritalina, a gente precisava que você avaliasse. Você olha para a cara da criança, aquela criança apática, sabe? Assim, aquela criança... Aí você pergunta, essa criança sempre foi assim? Mãe, não. De repente, já tem alguns meses que ela não está acompanhando o colégio, não está crescendo. E aí você
começa a fazer um jogo, dosa os hormônios da tireoide e nota que não efetivamente está com hipotireoidismo, vai tomar um remedinho todo dia para a vida toda, uma levotiroxina, e vai ter uma vida normal e não tem nada de TDAH. Né? Então, assim, eu Exatamente. E pego muda a muito. vida. Pode confundir completamente. muito, né? Muito. Nossa, Sabe o muito. que eu fiz até uma matéria sobre isso essa semana para Boa Forma, sobre a relação de hipotireoidismo com ferro. Muita gente acha que tem um hipotireoidismo, faz o exame e vê um TSH e um T4 baixo ali, próximo ao limite inferior. Ah, é hipotireoidismo, você fica meio subclínico, a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Trata, não trata, tem sintoma. Mas se você faz ferro, às vezes melhora tudo. Porque o ferro tem em função também na produção do hormônio tiroidiano e no carreamento desse hormônio no sangue. Então, às vezes, você não precisa do hormônio, você precisa do ferro. A gente vê isso muito pós-cirurgia bariátrica, Bariátrica. sabe? Paciente pós-cirurgia bariátrica, aqueles pacientes gordinhos que operam, né? Eles têm uma carência de absorção de ferro. E aí, com isso, eles vão te ver porque eles estão mais cansados e tudo mais. E aí tem realmente um exame, um TSH um pouquinho aumentado, um T4 livre ainda normal. Quer dizer, alguma coisa assim, começando para tireoide, uma anemia muito importante. Aí você Uhum. faz o ferro, o cara vira outra pessoa. Muito. Se você faz É muito injetável, então, injetável, É mesmo? lá na outra Nutrindo a gente coisa. consegue fazer, né, a terapia venosa, que o paciente vai, às vezes, faz até mais de uma sessão por semana. Mulheres, principalmente com menstruações, um fluxo muito Nossa, forte, sim, que sim. fica mesmo caída mesmo. Faz o ferro, mano. Sai Que outra legal, pessoa, que Sai legal, outra né? né? pessoa, que a gente fala. Viva a É muito química, né? legal. Que legal, né? É muito bom. Muito bom ajudar. Então tá, tio Festa. Ah, deixa eu perguntar uma coisa antes do tio Festa. Agora, ele que eu também tem uma questão ali que ele tem uma olheira muito profunda. Isso pode ser Ele deve ser atópico, deve ter uma rinite. Ah, é? Eu tenho também. Ah, quem tem rinite tem olheira? Muito. Pode A minha ter. é que eu tô deve estar de Caramba. maquiagem. Mas atópico ter. tem uma olheira. E aquela olheira funda, assim, às vezes nem com preenchimento resolve. É, eu tenho de vez em quando roxa assim, mesmo. ela fica bem pretinha também É. de vez em quando. Mas acho que o cansaço aumenta, Não, né? muito, Sem sem dormir dúvida. e tal. Mas às vezes dormindo mesmo, tô ótimo, tô bem, tô de férias. Tem olheira. A olheira tá lá. Tem uma coisa que eu queria te perguntar em relação ao musical, eu adoro musical também, né? Uhum. E que tem de diferença fazer um franchising, tipo esse da família Adams, e sei lá, Romeu e Julieta, que você fez aqui também, que foi um maior sucesso, que é Uhum. uma coisa montada aqui no Brasil, que não tem esse compromisso de ser igual da Broadway? Tem Uhum. diferença? Tem sim. Financeira, O Família Adams, ele foi meio... Ele foi bem franchise, porque a gente trabalhou com a equipe da Broadway lá, os diretores da Broadway, tanto coreógrafo como diretor, como maquiadores, todo mundo. E tem uma coisa que se chama que é a Bíblia, né? Cada parte, cada função daquele produto tem uma Bíblia, que é você precisa seguir. A coreografia é assim no mundo todo igual. E tá escrito Tá exatamente escrito, como é. desenhado, tem uma Que anotação de maneiro. coreografia, né? E aí você tem maquiagem, as fotos de todo mundo tem que ser igual no mundo todo onde você fizer. Figurinos, a mesma fugir coisa. disso. Ser obrigado. Agora, a gente tem apesar deles serem diretores, serem a equipe da Broadway, esse diretor era o Steve. Ele veio pra cá e ele jogou muito bem com a nossa brasilidade. Porque a família Adams é muito isso. Ele jogou. Eu não sei se essa que foi montada agora também foi. Foi muito. Ah, botaram até TikTok, botaram. A gente tinha um pouco, ele, claro, segurava ali bastante, mas foi uma montagem que não foi exatamente igual. Rei Leão já não. Rei Leão é exatamente. Eu vi no ano 2000 na Broadway e fiz Igual. exatamente a mesma peça, igual tudo. Até você é marcado pontos no chão que você não pode. Vai pro 7, depois vai pro 8, vai pro 4. Você tem que E o poder do ator de criatividade, de criar nisso? É isso que eu ia falar. Eu acho que é um problema. Assim, é um problema. Porque são dois tipos de produtos, né? Um que você, por exemplo, Romeu e Julieta, você tem uma obra ali clássica, né? Romeu e Julieta. Você precisa seguir aquela obra, mas você tem aquela abertura do ator e da direção, vocês conversarem sobre o que tipo de aspecto você quer levantar mais dentro daquela cena ali ou não, né? Então você tem como mexer um pouco ali, e as marcas são todas feitas de acordo com o ator e o diretor e a equipe que está trabalhando. Elas vão sendo levantadas, né? Assim, você vai criando o processo ao longo dos ensaios. Os ensaios do musical são tipo quadrados, assim, tipo, você chega ao teu horário primeiro que a gente ensaia 8 horas por dia de segunda a sexta. Então você chega às 9 horas da manhã e aí
9 horas você vai... você já tem que chegar estudado, cena 1 até a cena 5. Aí eles botam o que tem. A gente tem segunda-feira, cena 1 a cena 5, e aí você sai de 9 às 11, você tá na parte de cena, de teatro. Aí, às 11, você sai e vai pra parte da coreografia, da cena 7, cena 8. Aí Entendi. faz só as coreografias. Aí depois você vai trabalhar separado com o maestro só as partes musicais dos solos. Você tem o dia inteiro, você fica navegando num Quase um cronograma. funcional. É um cronograma que você precisa Crossfit, seguir. crossfit. E é pancada. Eles são muito bons nisso, entendeu? Os E horários. vem a galera toda de lá. Né, todos são americanos. E vem da Broadway exatamente como montaram Legal, lá. Então, entendi. o esquema de ensaio deles é assim, bizarro de legal. Então, isso é muito bacana, porque dá uma disciplina que eu acho que falta no brasileiro de vez em quando. Sim. Entendeu? A gente é muito criativo, mas na hora que você precisa deixar aquilo quadradinho, segmentado, para que aquilo tenha um funcionamento padrão, às vezes você dá uma escorregada. Isso tem melhorado muito. Falo isso porque já tem umas 3 décadas aí que eu Mas faço. tu vai eu vi fazer um esse musical com o desenvolvimento. Miguel Falabella, que improvisa tudo. Não, aí é outra história. E aí- É uma outra coisa. É uma outra coisa. Eu vi dos meus produtores. o muito Miguel legal. parou, olhou pra tua cara, você vai Ele falar. já vai... o que vem? Aí ele É. começa, o Caco Antibes desce. Que é um outro estilo, né? Que é É. bacana pra caramba, porque exercita essa coisa do improviso do ator que precisa estar quente, tem que estar sempre E preparado no pra dele qualquer ele coisa. já compra podendo fazer essas coisas, né? Exatamente. Ele faz adaptação muitas É. vezes, ele mesmo faz a tradução e adaptação, e ele já compra pensando nisso. Ele não gosta de Não vai nada fazer um amarrado. amarrado, não. Mas, Bom. mas são 2 projetos. Então, acho que tem essa coisa legal da disciplina, de você ter uma coisa muito marcadinha, horário é horário. Tipo, aconteceu uma coisa comigo um dia que o horário começava às 8 horas, cheguei às 8h05. Quando eu abri a porta, tava toda a companhia, todo mundo, só faltava eu. Aí ele falou, "Are you alright?" Meu Deus. Só isso. Aí Ele você, não me deu um esporro. Não, não, eu tô Quer com dizer, hipotiroidismo. Cara. Então você vê. Aí, cara, eu não preciso falar mais nada, porque aquilo ali foi um tapa na minha cara que eu jamais cheguei atrasado 1 minuto, nunca mais, porque o cara não chega a dizer, pô, tá atrasado. Não, o cara assim, tá tudo bem com você? Seco. Tá tudo bem com você? Não, porque pra isso ter acontecido, você deve ter tido Não algum é possível, problema. tem Você alguma não, coisa você não só. chegaria atrasado se não tivesse tido um problema Sim. grave, né? Tipo, É. o pensamento é esse. Então você, caraca, realmente a coisa tem que funcionar. Aí, tipo, chega 1h da tarde, para pro almoço, 1 hora, para. Ah, tá no meio do ensaio, para. Ah, mas tá no meio da música, para. Volta 2 horas, volta. E aí volta de onde tava e vai seguindo. Assim Maneiro. segue a vida. Então eles são muito metódicos. E é Isso assim que dá isso certo é e muito que bacana. faz vender todo mundo ser um que é um sucesso. sucesso. mesmo. Vamos ver o próximo. Como é que fala o Clopan. nome dele, gente? Eu sempre Clopan. chamava ele de Bobo da Corte. Clopan. Clopan. Nem ele sabia Bobo que da ele Corte, tinha um né? nome. Um personagem de comédia dell'arte, assim, Eu né? Que é um narrador da história. Ele que narra a história toda. Faz um pouquinho dele aí. Eu falei que não ia falar isso. Responda o enigma assim que puder ao soar de Notre Dame. Quem é o monstro e o homem quem é? Dizem os sons de Notre Dame. E vai horas, né? A galera Ele demorava toda, mais- a plateia tá todo mundo Muito assim, bom. enlouquecido. E Demorava... ele, você que dá o agudão no final. É um rezão, dá. Rezão. Caraca. E é muito tempo. É Fica lá, muito tempo. não sei se são 8 compassos, não sei. Tem não lembro muito de tempo. cabeça. Esse filme é um filme da Disney que hoje em dia nem sei se rolaria, né? Não, Que já é um tem, filme muito puxado, Corcunda de Notre Dame. A história dele é muito densa. Ia ser cancelado. Ia ser pra cancelado com certeza. caralho. Ele tá claramente, né? O Frollo é um cara que assedia a Esmeralda Totalmente, ali e tal. aquela E prende o Corcunda num... O feio. É um escravo, né? Hoje seria um problema, mas eu vi recentemente com os meus filhos, eles ficaram encantados. Jura? É Cara, muito um Tem, mas eles têm encantado. 9 também, né? Tem Já, 9, eu amava também o Corcunda. Mas eu Ficaram acho que encantados. tem uma forma de você enxergar isso tudo, né? Esse é um problema que existe, né? Ainda, a gente acabou de ter esse problema aqui no Brasil, foram pegos não sei quantas pessoas que tinham vida de escravo, né? De cárcere privado. Hoje Verdade. em dia, aqui Existe, no nosso país, existe. aí toda hora tem isso, Com né? A gente certeza. trabalha em fábrica, né? Fica lá pagando só para sim, viver. sim. Aquela marca, né? Pode falar o nome.
dão 15 centavos para as pessoas fazerem, e aí a gente compra aqui e vem lá de fora. Aquela É, começa com S, absurdo. termina com EN. Exatamente. Exatamente. E vamos, que acha que ele pode ter, Denise? Então, Olha o formato dele, ele é esmirradinho, né? Ele é esmirradinho, é filé de borboleta. Sequinho, Vamos ver, o que a gente acha? O que eu Hipertireoidismo, botei isso? pra ele? Botei um marasmo Marasmo nutricional. Caramba, que é Nossa. isso? O cara tem Legal. ele tem carência de muita coisa. Ele é um cigano, Muito come quando tem magrinho. comida, ele não tem sempre comida, o tempo todo come o resto. E Pensei ele é no- muito Eu pensei esmirrado. no hipertireoidismo Também, também, né? pode Porque é um ser. cara magrinho, né? O hipertireoidismo é um cara magrinho, né? E ele é muito ágil no, É mesmo, o cara é no muito. Mas se o desenho, cara tiver Ah, músculo. gostei. né? Ele é muito Ele é ágil ágil. no desenho, É. porque o marasmo nutricional, ele não ia Não ia ter conseguir força vencer. para as coisas, É né? E no verdade, é desenho ele é verdade. muito ativo. Então, assim, o hipertireoidismo, você vai suspeitar aquele cara que rapidamente ele perde, assim, uns 20 quilos em um mês. Podia ter um pouquinho Entendeu? disso aí. Todo mundo quer isso. Todo Onde mundo é que quer um compra pouquinho. um todo pouquinho mundo- de Um hiper? pouquinho todo mundo quer, né? É. Mas o problema do hipertireoidismo é que ele tem taquicardia, Não, né? tá Ele tem bom, então deixa palpitação, quieto. ele pode ter problema cardíaco. É Então, chato, é chato. então, assim, é mais complicado do que a gente possa. A parte do Claro. peso, só a parte do peso é que é boa, efetivamente. Mas eu pensei no hipertireoidismo. Mas no hiper você tem que transformar depois em hipo. Mas e o cara quando ele é muito sarado de seco, mas ele é bem magro, mas tipo pele e osso? Ectomorfo. O que é? Um ectomorfo é um Ectom. tipo físico. Que Ah. ele é um ectomorfo. Porque ele meio Ele é isso, muito né? magrinho, é difícil de pegar massa muscular. É. Aí tem que comer, tem que fazer Nossa, eu atividade tenho um física. física. amigo Todo um que eu tenho uma trabalho, né? raiva, porque ele é um ator também, Osvaldo Quem? Mil, não sei se você sabe Osvaldo? quem é. Osvaldo Mil. Ele fazia Mil. o Rei Leão também, ele fazia Ah. o Scar durante um período. Eita. E ele é assim, impressionante, porque ele... Agora ele deve estar com 60 É aquele magro, e tal. é o magro de ruim? Ele é magro de Esse? ruim, mas ele é muito sarado. Sei. Abdômen, tá. Músculo todo, tá tudo sequinho, não tem gordura nenhuma, fortão. Você fala assim, pô, come nada, né? Não, de vez em quando acorda às 2 horas da manhã, eu como uma feijoada e tal, não sei o quê. Caraca. Baiano, não pode, baiano não tem um baiano que não pode. Mas tem o come. lance da É. genética também. É, Eu é o acho caso que dele, sim. A gente. genética É. ajuda É. ou atrapalha, né? É. Vamos ver o próximo. Ursinho Poo. Puxa vida. Ah, esse também deve ter Todos têm, né? diabetes. Não, o Ursinho Poo Você já todos... dublou o Ursinho Poo? Eu dublo o Ele é Ursinho o Poo Poo. há Ai, muitos meu anos. Deus. Desde Como é nove- que é a voz do Ursinho Poo? Puxa vida, eu adoraria tomar um pote de mel. Minha barriguinha está roncando. Que muito fofo! bom. Adorei! O Ursinho Poo... Todos os personagens têm uma doença mental. Ah, é verdade, ele é meio atrasadão. Ele Ele tem é o meio- TDA. Vai, joga Ah. TDA. TDA. E o Tigrão tem TDAH, que ele fica naquela quicação. É. E ele fica no... Toda hora ele tá no pó de mel, do nada ele vê uma abelha, ele vai pra abelha, É. aí ele não tem concentração, ele foco. perde Perde foco. o foco. E ama o negócio do mel aí também. Ele tem a compulsão Verdade. pela comida. Total, Olha, total. O que tu acha Sensacional do isso, hein? TDAH? Do TDA? Sensacional. Então, Que a gente falou um pouco no início. um pouco, né? Eu acho que é um diagnóstico um pouco difícil, né? Porque você tem que ter um profissional adequado, tem que sempre passar, eu acho que pelo endócrino, para a gente ver se não tem nenhuma doença endócrina, né? Porque o TDA você não tem nenhuma alteração endócrina. E aí você vai para um neurologista para fazer esse diagnóstico e usar a medicação para tentar melhorar a sua concentração, porque ele perde o Uhum. rumo Completamente. muito fácil, né? Então, assim, eu acho que toda vez que você suspeitar, principalmente numa criança que não está acompanhando a turma, sabe? Eu acho que é importante que você tente fazer esse diagnóstico, porque tem medicação para ter um rendimento melhor, e a gente quer isso, né? E muitos adultos hoje que não tiveram esse diagnóstico lá atrás, Eu sou né? um. É Eu mesmo? tenho quase certeza absoluta. Eu estudo muito, vejo muitos vídeos e tal sobre esse negócio de TDAH adulto agora. É, E assim, exatamente. o meu filho, ele teve ele foi diagnosticado de ter, mas eu fiquei sempre me perguntando assim, será que não é esse diagnóstico que todo mundo tá dando e tal, não sei o quê. Enfim, tá ainda fazendo essa investigação e tal. E quando eu fui numa consulta, conversando com a psicóloga na época, ela falou, olha, você muito provavelmente, pelo que você tá falando, tá me relatando, você deve ter sido um TDAH que você teve e você foi levando a vida assim.
Porque são muitas coisas que eu procrastinei muito, né? Isso é uma característica que dizem que é muito comum no TDAH, Sim. porque não consegue, né? Aquela dopamina e tal, que Sim, tem aquela sim, variação exatamente. e tal. Então, eu fui olhando aquilo e falei, caramba, tem muito. É isso eu também faço. Pô, é isso eu também faço. É isso eu também faço. Mas tem um lance do TDA, o TDAH, que é quando isso realmente interfere na sua vida. Sim. Quando Uhum. você tem alterações de dopamina, de liberação e tudo mais, e isso não deixa você sair de casa, faz você chegar atrasado Mas no não tem trabalho, graus? perder o trabalho. De TDAH, não. Tem Não? grau? Não. Tem, Tem tem. grau? É, Tem, acho tem, que eu ouvi tem, falar que tem, acho tem que alguns são níveis. mais. Mas Tem. é tipo autismo? Autismo, acho que é. É mais ou menos um raciocínio parecido. Você tem níveis, porque você pode ter Aí, atitudes comportamentais, tá. entendeu? Então você sabe que você vai fazer tal coisa. Então você cria uma rotina Uhum, para que exatamente. você possa fazer aquilo e voltar. E o Você, hiperfoco, entendeu? né? Nas coisas, né? Assim, Exatamente. quando O hiperfoco é muito comum. cara, isso pra mim a vida toda foi Tu isso. vai aprender aquilo, tu vai ficar focado. Desde criança. Ah, pô, gostei do balé. Cara, eu me internei até que eu fosse do corpo de baile do Teatro Municipal. E Maneiro. fui, entrei pro corpo de baile do Teatro Municipal, fui bailarino, fiz Maneiro. Lago do Cisne, Copélia, Quebra-Nozes, todos esses balés que Que tem, maneiro. eu fui do corpo de baile. Me transformei num atleta. Eu fazia 7 horas por dia de exercício, porque aquilo era o que eu Nossa. queria. Que maneiro. Eu virei um atleta mesmo, assim, entendeu? De 15 até os 22. Só fiz isso, eu respirava isso, respirava. Comecei a estudar de noite até, pra fazer aquele, tipo, terminar o segundo Sim. grau, né, na época, só pra poder ter durante o dia só pra fazer isso. Então, eu tenho muito isso. Tudo que eu faço, preciso estar muito focado naquela ideia e fazer. E aí eu fico feliz da vida. Quando aquilo dá uma abrandada, Esquece. aí já me leva Já para não é outro isso que eu caminho, quero, que né? eu quero. Então, eu tive muito isso, assim, problemas de relacionamento mesmo e tal. Então, são todas as características que eu ando vendo Entendi. que eu tive muito isso. Então, provavelmente. Procure um psiquiatra. É. Vamos ver. O próximo. Hurley. Hugo, Haller, esse tá tava fácil. esperando você Esse tá botar fácil. esse. Bom, tem obesidade mórbida? A gente não fala mais mórbida, né? Agora é grave, né? Ah, é grave? É. Porque a mórbida É meio puxado, pesado, né? pesado. É. Fala obesidade grave, mas acho que ele não é, deve ser grau. Mas você não pensou em Cushing nele, não? Será? Você pensou só em Eu obesidade? só pensei em obesidade. Ele usava É. corticoide? Será? Acho que não. Não sei. Eu acho que ele é obesidade Tão mesmo. redondito, aquele Será? rostinho redondo, assim. Eu Comia pensei. Fala, muito fala o sempre, que é né? o Cush. Então, Cushing é quando você tem uma produção aumentada de cortisol. Cortisol é um hormônio super bacana que a gente precisa para quando a gente acorda de manhã, que a gente está com todas as nossas ideias do que vamos fazer, você tem aquele pico de cortisol, aquela energia, né? Então, o cortisol é um hormônio bacaníssimo e que te dá energia, disposição, é muito legal. Mas esse excesso de cortisol, que a gente chama de hipercortisolismo, e aí pode ser por um tumorzinho na cabeça, na hipófise, ou por um tumorzinho na adrenal, né? Tumorzinho, ela fala, tão fofo, um tumorzinho. Com carinho, né? Porque às vezes você fala às vezes Receber isso de tumor. forma leve, né? Porque às vezes você fala tumor, a pessoa. Câncer maligno, essa palavra é né? horrível. Puxado. É horrível, não. A gente tem que falar, eu tenho que falar muito devagar, fofo. né? Ficar fofo. E aí, assim, esse hipercortisolismo leva a um aumento de peso significativo. Esse paciente tem um aumento de peso, tem obesidade, uma obesidade mais central, tem mais estrias violáceas na barriga, tem um rosto bem redondinho, cara de lua né? cheia. Cara de lua Conhecido. cheia. Entendeu? Eu tenho dúvidas em relação a ele. Mas, Agora, enfim. eu vi a entrevista que tu deu no Jô e o Jô falou pra ele: agora o cara fica preso na ilha e não emagrece. Não Pois é. tem comida. Mas é que nem a baleia, né? 6 Ela temporadas. nada o dia inteiro, só come peixe e é gorda. Esse aí. E como é que foi? O Lost foi um dessas primeiras séries, né? Desse tipo, assim. Dessa leva agora que a gente espera a segunda temporada e tudo mais. Eu acredito que sim, uma das primeiras, né? Eu comecei, é muito, muito doido isso, porque ele era dublado por outro dublador, essa série estava sendo feita em São Paulo. Quando veio para o Rio de Janeiro, eles renovaram várias pessoas do elenco e aí eu comecei a fazer.
Então, e depois a gente redublou os outros, né? Pra poder pra ficar com a passar. mesma voz. Porque Entendi, imagina, legal. você começa a ver a temporada uma voz, a quarta É. Eu ia temporada falar é isso agora, eu nunca notei, eu adorava o Lost. E eu nunca notei que ele mudou a voz. Tu deve ter visto já a temporada Sim, novo. devo ter Sei lá, visto deve ter pra um já com tudo DVD. mudado. exatamente, exatamente. Mas foi Eu demais, achei era assim, bom essa eu coisa de adorava dublar esses ele. plot twists que levavam a gente a esperar um ano pra próxima temporada. Ah. Lost teve essa Você importância. viu ela toda? Eu vi, e eu achava. vi também. Ela Também? foi uma das primeiras séries assim que me cativou. Porque as outras eu achava muito assim. Começava e terminava no mesmo episódio, já tinha uma história fechada. Uhum. Sabe? Cada episódio era uma exatamente. história que não precisava do próximo. O Lost, não, ela veio querendo que você. Vamos ver o próximo. Vamos ver o Não, próximo. você vê a Vamos ver o temporada o Breaking assim, Bad também, né? Breaking Bad. maravilhoso, É o que não maravilhoso. acontece muito no. Vamos ver o próximo, aí joga pro próximo. Não acontece muito no Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Paixão da minha vida, Esse Grey's aí é o Anatomy. campeão do Instagram. Fiz medicina pra Grey's Anatomy, gente. Eu tava lá no Mas você tinha que internato. ser cirurgião plástico, então. É verdade, É fui o um pouco caso mais, fui pro outro lado. Mas eu adorava o Grey's Anatomy, porque eu tava no internato e eu vivia aquilo. Internato de cirurgia. Quando eu tava, caraca, eu vivia, achava que eu tava no Grey's Anatomy. É mesmo. Era muito legal. Eu sempre tive essa É curiosidade. muito parecido. Muito É. parecido, assim. É óbvio que a muito série, bom. né, ela aumenta tudo. claro. Morre muito mais gente na série do que na vida real. É. Mas é uma... E com doenças... Eles Sempre pegam o muito detalhe do raras, detalhe. É. Mas é muito legal, né? Eu sou de uma época mais antiga do que era o plantão médico. Então, Uhum. o plantão médico, é. o plantão médico era a minha época de residência. Então, eu me identificava Não totalmente. é? A gente né? Tinha um cara que era o Nolan, que ele estava Isso, aprendendo. é, Eu ficava assim. Ele tem um capítulo que ele aprende a suturar. Eu falei, gente, me identifiquei com ele, porque ele ficava suturando tênis, entendeu? Para poder Caramba. costurar as pessoas, ele ficava suturando tênis. A Meus tênis uva. eram todos suturados. Muito maneiro. A Sensacional. uva. Pegava Uva? a uva, pra fazer, suturar, pra suturar, aprender pra você- banana, pegar o mesmo? ponto. Caramba, Para que fazer doideira. bonitinho, né? Pra você pegar pra fazer prática, legal, enfim. Que entendeu? legal. Mas agora tem, não sei o que ele tem. Então, ele foi difícil. Endócrino. Olha. Mas não é Um endócrino rapaz desse- dele, tá? Dei uma Ah, viajada. tá, Dele não é porque o cara endócrino. Olha, tão eu acho, bonito. eu acho que ele tem uma característica ali que deve ter alguma coisa a ver. Você pensa em sexo o dia inteiro. Boa também, é. Eu acho que ele não tem uma verdade. coisa que Uma é isso, o cara que é compulsão uma obsessiva compulsão. por Tipo de um- uma compulsão. É, pode Uma ser, compulsão, é pode verdade. Ele ser. tinha esse temperamento. É. Ele verdade. pensava muito em sexo, mas eu não botei uma coisa dele, não. O que me chamou a atenção dele é como ele morreu. Ele morreu num acidente de avião. Aí bota aí o negócio que é ó, melhora da morte. Vocês já Melhor, ouviram né? falar isso? Não. Não. Ele teve um acidente de avião na série, morreu no final da temporada. Ai, eu não E assisti. ficou bem, salvou todo mundo, ajudou todo mundo. Passou, esperamos aqui, começou a primeira temporada, acho que é a 9ª temporada, episódio 1. O cara piora absurdamente. Fica vivendo ajuda de aparelhos e fazem uma eutanásia nele. Ele tem a melhora da morte, que é um tempo, É, ele aquele fica. momento Aquele antes de momento morrer. antes de morrer, ele tem uma melhora absurda e consegue viver É mesmo. aquilo ali, viver. E acontece muito. Principalmente em quem Acontece, tem paciente Alzheimer, com déficit cognitivo e tudo mais, a pessoa melhora, Reconhece as pessoas. reconhece, consegue né? conversar e a pessoa fica assim, meu Meio Deus. que se despede, né? Caramba, isso é... É comum. É comum. E isso vem de interessante. quê? Assim? Então, não tem. A ciência ainda não Cientificamente. conseguiu dizer exatamente o que é, ninguém chegou num consenso, mas tem alguns. Eles falam que o cérebro se reorganiza de uma forma para tentar fazer com que aquela pessoa sobreviva. Tanto uma liberação de adrenalina tão grande que tudo meio que se organiza, mas chega uma hora que já não dá mais. E aí morre. Tipo, split final, assim. É, Tem aquele várias. último Essa é que eu mais sopro, gostei. sabe? Aquele Essa é último que sopro. essa definição que eu mais gostei, mas tem várias. Tem várias. Tem um negócio de alma, que separa a alma do É. corpo e tudo mais. Tem umas assim. Que é interessante. E como foi dublar ele? Cara, Eu odeio. Eu falei que não ia fazer essa pergunta. É. Responde não, responde Mas, não. Ah, Eu sabe? não vou perguntar porque isso. responde não. É porque tem coisas interessantes que às vezes o público não imagina, né? Assim, ele pra mim teve uma grande dificuldade porque a voz dele, natural dele, é diferente da minha. A minha voz é um pouco É. mais leve do que a dele. Então eu tinha que fazer um pouco de voz, um pouco mais de galã. E um pra ficar charmosinho. Ele expressão tem o charme. É, Ele tem o você charme. tem que olhar pra tinha que ele, falar um ele pouco tinha mais que... assim. É. A voz era mais. Voz peluda, que eu chamo. Aquela vozinha peludinha. Ele deu uma... Ele tinha que fazer. E ele era muito sedutor o tempo inteiro, então a minha voz ela é muito leve, né? Eu começo a falar, daqui a pouco ela tá lá em cima. Tá? E aí eu tinha que
manter a... Segura, Quem segura, dirigiu segura. foi o Duda, né? Olha, foi o Duda, mas E teve tem uma galera de outros, diretores, 20 Manolo, anos. muita gente, muitos diretores Eu ao fiz longo da temporada. eu fiz um vídeo com a que faz a Bailey, ela tá dirigindo Eu não agora o vou Grey's lembrar o Anatomy. nome. Meu Deus, ela fugiu. Adoro ela. Isso é uma das Enfim, grandes dificuldades. Eu vou lembrar do nome. Eita, enfim. Ela me ajudou, gravou o vídeo da Bailey falando, e aí eu postei no Instagram, foi um maior sucesso também, como médico, e ela me dando um esporrinho. Foi muito legal. A gente, pra fazer séries dessas, sempre tem alguém acompanhando, né? Um médico, né? Não me pra chama, poder... gente. Pede pra... você já saiu, não tá bom. sempre tem essa é uma Sempre dúvida que eu tem, tinha. porque tem que fazer Do texto. O texto tem muitos termos técnicos que não podem estar vendo traduzido errado, né? Tem. E é Então, muito bom. Eu acho muito precisa bom. ter. Eu dublo agora Good Doctor, né? Tô Good Doctor. O Doctor é ótimo. só séries médicas, mas assim... Eu fiz com o Ian também esse negócio E eles lá também tem, acho que era o Adel também, que ele é um dublador e ele é médico também. Isso. Acho que ele que legal. fazia. Pra não deixar essa nada... revisão. Não deixar ter erro e tal. E Que o legal. texto da gente, todos os termos técnicos, eles vêm grifados, tipo amarelinho. Que aquilo ali, ó, não pode mudar. Maneiro. Porque a gente pode mudar coisas ao longo da dublagem, porque às vezes o texto é muito grande, não cabe. Enfim, tem várias coisas que a gente deve fazer de mudanças no texto para que aquilo se adeque à cena. Mas essas partes a gente não pode mexer. Então, quando Maravilhoso. tem, hoje, tava dublando Good Doctor de manhã e os nomes, nectomia, cara, para falar aqui, negócio. Agora eu já consigo. Já tá melhor, Já já tá foi melhor, melhor. assim. Sai consigo, mais sai fácil. mais É fácil. difícil, mas às vezes no trava mesmo. começo, irmão, era brabo. Trava mesmo. Eu consegui fazer uma frase que tinha muito nome técnico. Aplica não sei mais o que, não sei, tantos miligramas de fluoxetina. Cara, fala isso rápido, né? Porque tá tudo sempre muito tenso, então é tudo muito rápido para você falar isso articulado. É violento. Gente, eu nunca parei pra pensar nisso. É muito fantástico isso, né? É muito difícil, muito Nunca parei pra Eu pensar fiz alguns nisso. vídeos no Instagram sobre o Grey's Anatomy, as verdades e as mentiras, assim, é muito legal. Eu adoro o Grey's Anatomy. Fechamos aqui, né? Com esse aí foi o último. Cláudio, queria saber do teu podcast. Então, Como foi essa ideia de você falou? Não sei se você estava gravando essa parte que você falou. Por que você inventou fazer um podcast? não, eu inventei podcast. Beber com os amigos. A verdade assim, acabou Gostei. sendo isso e é maravilhoso, porque eu faço ao vivo, né? Todo sábado à noite. Sábado à noite, o que você faz? Bebe e come. Então, eu tomo um vinhozinho, Com os bota amigos. uma mesinha com os amigos, senta na frente, começa a bater um papo, é super gostoso, como tá sendo aqui, né? É uma, Então tem comida. Daqui a pouco a gente vai uma dar uma comida conversa- pra vocês. Não, é até bom não ter a comida agora. Porque aqui... É. Senti mal. Não quero comida, não. Você sabe que o único dia que eu como à noite é no sábado, né? No podcast. Você não... Você Eu faz paro jejum? 6 horas da tarde, a última Boa. coisa que eu como, e só volto a comer no dia seguinte, lá pelas 11, mais ou menos 10 Boa. horas. mais ou menos. Você gosta do jejum? De fazer jejum? Então, eu acho que tem algumas pessoas que se adequam muito bem. Eu acho que não é para todo mundo. Pode Né? ser. Eu acho isso. Eu acho que tem pessoas que... O que você está falando, tem pessoas que ficam muito bem, você fica bem, né? Parando de comer às 6 horas da tarde e tudo, e aí você mantém seu peso e fica bem. Eu acho ok. Mas tem gente que não fica. Né? E eu tenho um pouco de cuidado. Mas eu é acho- difícil também. Assim, eu não é confesso, eu fácil. passei a fazer isso porque eu tenho aquela velha hérniazinha de hiato lá e que começou uma gastrite. Atrapalhava a noite. E começava a começou a dar esofagite, né? Uhum. E aí eu não cheguei a ter aquela queimação, nada daquilo, mas eu ficava com sono incomodado e tal, não sei o quê. Aí acordava de manhã, de madrugada, aí sentia um negócio, tipo, esquisito. Enfim, aí como é que é? Que cuida do estômago? Gastro falou, olha, o ideal é que você tente não comer antes de você dormir. Vai ser o melhor dos mundos para você. E, de fato, isso foi uma virada na minha vida. Eu comecei a dormir bem, não tenho mais não tem mais nada, não sinto mais nada de noite. E dia seguinte eu já acordo, não tenho fome, vou correr de manhã e falo, pô, mas você vai em jejum? Vou, Pô, que bom. sem problema nenhum. Aí volto, acho que umas 9 e pouca, e eu nem tô com fome depois que eu volto de correr. É engraçado. Aí vai chegando às 10 e pouca, assim, aí eu falo, não, agora tem que comer, senão vai chegar perto do almoço. Porque se bobear, eu até almoço só. Vai embora. Se tu estiver bem, cara, vai assim. embora. Eu gosto muito do jejum. Eu acho que Tem me feito é bem. isso. A gente tem que pensar com quem Tem que tá fazendo. individualizar, né? Mas também assim, Individualizar. tô sábado lá fazendo podcast, pô, não vou beber um vinho de noite, não vou comer, eu como. Eu sei que de noite eu não vou dormir bem. Aí, você vai Vai pagar o sentir. preço. Você vai sentir Eu um sinto, pouco. eu não durmo Vai pagar bem, o preço. definitivamente. Mas beleza, ok, também não vou ficar radical também, né? Mas enfim, aí o podcast é isso. O podcast é um encontro também, a gente bate um papo assim, mais dentro do segmento dos artistas, né?
tá dentro da minha área, como você, médico, sensacional. Mas essa mistura que você faz é maravilhosa. Isso aqui que você fez Maravilhosa. aqui, pô, tinha que fazer sei lá, um e-book, um A gente negócio vai desse fazer, tipo a aí. gente vai É. botar. Mas É. eu falei pra Vai ele, virar um né? corte. É muito diferenciado, É, né? Como muito ele legal. consegue Ai, fazer gente. isso, Ai, né? que De uma saco, forma porque ele cara. trabalha nas duas dinâmica. áreas, né? Muito Exatamente. legal. Tá bom, obrigado. Isso é muito legal, É, né? é. Assim, a gente, Traz o guardanapo aí pra médico... gente rasgar assim. Obrigado. Não, mas é curioso isso, né? Porque a gente médico, a gente se reúne e aí fala de doença, de tudo mais, mas é legal você ter uma outra pessoa para equilibrar isso. E É. ele equilibra muito bem as duas coisas, É, o né? host aí não é mole não, É, né? porque eu sou ator, né? Também, minha formação também é de Pois é, ator e isso de é médico. E eu fantástico. gosto muito de filme, de série. Eu assisto. Então, pra fazer isso, você tem que ter visto o Tem filme. que ter Claro. visto, Tem que ter tem visto que o perfil. curtir, Então você sim. consegue, e você sabe da doença. Então você olha e fala, esse fulano tem isso, com certeza. E a gente vai. Pô, mas vai isso é muito juntando. legal. Esse Foi olhar assim ótimo. do personagem é muito legal. Isso é É. um bom estudo até pro ator, né? É muito. É muito Porque legal. você Você vai fala, o que pegando. ele pode ter? O que ele pode Característica ter? de Que saúde. doença Como é a ele- saúde que remédio dele? ele toma? É. Ó, tudo isso nutre, né, a gente, né? É, Pra- com pra- certeza. Sim, Eu muito adoro. legal. Mas você faz muito isso também. Você é professora e médica. Sim, Atua no consultório e dando aula pro Tim. Como que isso. você divide? E mãe, né, também. E mãe, De gêmeos. e bombeira. E bombeiro. Caramba. Vai apagar o fogo. Mas tu vai mesmo apagar o fogo? Já fui durante muito tempo. Agora eu tô Só em casa, com apaga o mais. fogo, uma briga É. ali. Agora é só das crianças brigando e tudo, né? Mas assim, agora eu tô lá no hospital do Corpo de Bombeiros, né? E tudo. Mas já tive o meu momento para correr para fogo e tudo. A gente vai ficando mais tempo de casa e aí a gente já pode escolher um pouquinho melhor Tem e dois filhos fugir. pra criar, né? E fugir um pouquinho, né? Porque o Rio de Janeiro tá muito perigoso, então a gente também tem essa situação. Mas dar aula é alguma coisa que me dá muito prazer, que eu, assim, aprendi sabe assim, é minha cachaça, eu não bebo, mas é minha cachaça, eu Que legal. fico feliz, sabe, assim. E é legal porque, assim, cada aluno tem a sua história. Isso eu acho muito legal, sabe? E eu não consigo fazer alguma coisa assim, então eu só dei a aula e acabou e não sei o quê. Não, eu quero te conhecer, eu quero saber quem você é, eu vou torcer por você. Então, é muito legal isso. Sabe, os alunos viram meus amigos e Nossa, a eu me gente identifico torce totalmente com isso. junto. Você também é professor. Sabe, eu torço Estavam falando sobre isso, junto, sabe? Esse curso online, no primeiro momento eu relutei muito, porque eu queria fazer só presencial, mas aí o mundo virou online. Mas eu tenho um momento com cada aluno, eu quero saber como é que tá a vida dele. De vez em quando eu mando uma mensagem, como é que você tá? Você fofo. tá bem? Você tá bem? Você tá pronto? É uma prova difícil, uma É vez muito por difícil, ano. mano. Você tem que estar bem, sabe? Mas eu quero que você esteja comigo para você estar preparado para fazer essa prova. Não só para eu te dar o conteúdo é muito importante, mas também te dar um apoio. Você Uhum. precisa de um apoio, de uma amizade, né? De estar junto, né? Tô segurando a sua mão. Isso é muito legal. Eu acho que isso faz o diferencial do curso e realmente é o que eu gosto de fazer. Você Sabe? gosta Assim, de dar aula. eu gosto de dar aula. Eu adoro consultório. Você tá Consultório atendendo também é uma aonde? delícia. Eu atendo em Ipanema, ali perto da Praça Nossa Senhora da Paz, Aham, porque ah, eu moro no Leblon. aham. Então, Do eu vou lado. andando É, para o ótimo. consultório. Né? Hoje em dia, a gente tenta fazer tudo mais ou menos perto. É, As com crianças certeza. estudam também no Eu Leblon. também. Eu é ando tudo por 200 ali. metros, atravesso, tô no meu estúdio. Maravilhoso. Maravilhoso É a isso, qualidade né? de vida, gente. A gente tem que pensar nisso também, Então, se sabe? quiserem marcar uma consulta com você, tem no Instagram. Aí vai pro Pode me mandar uma consultório. mensagem no Instagram, que eu dou o E se contato do quiserem fazer o consultório. TIM, Se quiserem fazer um team, também me manda uma mensagem no Instagram. forma em medicina primeiro, faz escola em tecnologia. Forma em medicina, né? E hoje é importante que tenha pelo menos 8 anos de formado para poder fazer a prova. Menina, ainda falta então. Mas isso é muito legal. Quem está fazendo pós-graduação também, se tiver depois da pós-graduação para se preparar para a prova de título comigo, né? Eu tenho um site que é www.cursosendocrinologia.com. A gente tem vários cursos além do TIM, a gente tem Eu vi curso de de atualização de diabetes, tireoide, de diabetes. Né? Eu Legal. falo de bomba de insulina. Pô, vou buscar É tudo, muito depois vai bom. estar na muito descrição lá, legal. certamente. Vamos né? botar em algum lugar aqui, a gente vai botar esse link. Muito legal, muito legal. Então, assim, é um prazer, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito do que eu faço, sabe? Hoje foi muito bom, porque, assim, eu gosto muito de cinema. Desde pequenininha eu gosto muito de cinema. E sempre foi o meu hobby estudar cinema, sabe?
E ainda acho que um dia que eu for me aposentar, Ai, eu é vou estudar um pouco, mas não para virar atriz, nada disso, Não, mas isso é bom pra pessoa. É bom, exatamente, sabe? eu falo muito Te isso. enobrece, né? Eu falo muito isso também, que a gente não precisa ser uma coisa só. A gente não É. precisa ser só médico. Exatamente. Eu vejo muito isso dos médicos. Eles acham que eles só podem ser uma coisa. Eles só fazem aquilo. Eles são muito... Cara, tem tanto... O mundo é tão grande, a gente pode ser tanta coisa. Ele é dublador, ele canta, ele dança, Faz ele bota a perna tudo. lá em cima. É. Hoje em dia nem Hoje em tanto, dia né? não, Nem então. tanto. Mas é isso. Eu acho que isso que é o bom. É, E teu não. curso? Fala aí da tua Então, curso eu de tenho dublagem. o Galvão Studios, né? Eu tenho uma escola de dublagem que a gente tem um trabalho lá que tem bem longo, assim, são 3 anos de formação, se você entra no básico. Vai subindo. Tem o básico, intermediário e avançado, né? Que a gente tem lá um cronograma que a gente segue, né? Pra você passar por séries médicas, séries policiais, Ah, que maneiro. Vai fazendo por matéria, assim. séries policiais, séries Interessante médicas, isso. novela mexicana, dorama, enfim, vozerios. Laís ama dubladorama. Ela É. fala que é uma bênção de Deus. Ela dubla demais. calma, ela vai rápido, que eles falam muito devagar. Entendi. Mas é um idioma completamente diferente do nosso, então a Diferente. gente não tem referência nenhuma do original, Então, só se tu você vai- sabe falar. Não, ela não sabe falar, mas ela fala que ela ama. Tem uma série que ela dubla lá de dorama. Quando ela vai dublar, ela muito volta. legal. Parece fez Toda terapia. feliz. E estão que bombando delícia. muito agora. né? Muito, Tão todo mundo bombando adora todo dorama. mundo. Tá um Então sucessão. tem esse curso lá da escola, que é o curso que a gente só tá É só remoto. você, de professor. Não, tem vários outros professores. que legal. A gente tá totalmente remoto. Depois da pandemia, a gente ficou remoto e não voltou mais o presencial. Porque a gente começou a alcançar um E público que funciona não tinha. Não, esse funciona totalmente. Porque você faz da sua casa, no computador, um fone, você vê na tela o texto e o vídeo, e você dubla todo dia na aula. Muito bom. E a gente grava de lá do estúdio. Aí tem outros técnicos que também geram para os outros professores, e cada um está na sua casa. Então, os professores estão nas casas deles, eu fico no meu estúdio, eu dando aula só eu, mas Muito bom. tem um profissional que fica gerando para todos os alunos tem onde que eles ser, estão. tem que ter. Então, você pega um número de pessoas e lugares que você... Antigamente eu viajava, ia para São Paulo dar um workshop. Eu ia para Minas dar um workshop, ia para Bahia dar um workshop. Então você vai, viaja, leva tudo, bota no avião, monta lá as coisas, desmonta tudo. Hoje em dia não precisa mais, a pessoa faz de onde tiver. Eu tenho aluno aqui no Brasil, em todos os estados, tenho em Israel, gente morando no Japão, gente legal. nos Estados Unidos, gente É que isso, faz a gente aula. consegue fazer. É isso. Então, As coisas bem boas que a legal. tecnologia trouxe para trouxe. ficar, e é fundamental, porque essas pessoas ficam pensando, pô, o cara que mora no interior do Brasil, o cara não tinha possibilidade, ele tinha que sair da cidade dele e ir vir para o Sudeste, né, na nossa profissão, que é o campo que mais se trabalha, para ele poder fazer isso. Hoje em dia não, ele tem como fazer isso remotamente. Sim. Que é como eu tô dublando, eu dublo do meu estúdio só, Sim. né, dessa forma remota. Assim. Então, É ótimo. A gente muito legal. economiza, não vai pro perigo, não sai de casa de carro, tem Sim, onde vai sim. estacionar, consegue fazer tudo no vários mesmo lugar, estúdios não ali, perde o tempo de deslocamento. A vida de Otimiza, né? dublador é uma Otimiza loucura, né? muito. Assim, você vai para um estúdio aqui na Tijuca, depois você vai em outro São Conrado, depois você vai para Copacabana, depois você vai para Jacarepaguá. Então, tinha dias que eu andava 140, 150 quilômetros. E Nossa, dublava Zé. em 3 lugares. Dublava só. em 3 lugares. Você vai para lá, eu moro no Recreio, vai para Tijuca, vai para São Conrado, Copacabana, Jacarepaguá, pronto. Pronto. Acabou. Pode me chamar de Uber. Dava carona pra galera ali. É. Ó, tiveram algumas perguntas, a gente vai responder rapidinho, que a gente já tá coisa do tempo. E aí, eu escolhi 2 aqui que eu achei interessante. O Pedro Neves perguntou pra Denise assim: quero aumentar minha libido. Minha esposa é um furacão. Às vezes não consigo acompanhar. Eu achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Pedro, o que eu acho disso? Eu vou olhar até pra cá. Isso. Fala com o Pedro, Pedro. olha só. Eu acho que você tem que marcar uma consulta comigo pra gente ver seus hormônios, tá bom? É difícil, a gente precisa ver os seus hormônios pra ver se tá tudo bem, pra você dar conta Mas aí. o que pode ser uma coisa assim? Que você acha Não, que. eu acho que hoje... É só testosterona? Eu acho que não é só testosterona. Também. Eu acho que hoje a gente tem um conjunto de coisas, né? De estresse. O estresse é um fator muito importante, né? E o cansaço, o estresse, uma série de preocupações. Dormir mal, né? Dormir Não fazer mal, atividade física não também. fazer acho que atividade tem isso, né? física. Então, eu acho, Pedro, que a gente precisa investigar melhor. Você não acha que tudo é só testosterona, não. Eu acho que jogam muito na conta da Pois é. testosterona, mas eu não acho que é só testosterona. Eu acho que é qualidade de vida. Vamos conversar, a gente Sim. precisa conversar. Pro Cláudio tem uma. Essa é polêmica, hein? Ih, furacão. Nicolas Salgado. Furacão. O que você acha da escolha de famosos na dublagem? Isso é uma pergunta que eu tenho pronta para responder Loucura, sempre. loucura, loucura. São 2 coisas diferentes.
Quando você é dublador, você trabalha dentro de um regimento ali, que a gente tem pelo sindicato. A gente tem tudo tabelado, você recebe igual todo mundo que faz, por hora, tanto tempo e tal, tudo certinho. A gente tem um preço tabelado, que todos os anos tem um dissídio coletivo ali. É normal, como qualquer outro trabalho. Quando você contrata um famoso, você não está contratando ele como dublador, você está contratando ele como um comercial, né? Star É um Talent. Star Talent. Então, você está fazendo um contrato de publicidade com ele. Então, é a mesma coisa que você contratar eu quero o Rodrigo Lombardi lá fazendo uma propaganda minha da minha loja. Mas Você o vai falar, Rodrigo Lombardi, a maneira que ele faz, ele eu vai dei esse pelo exemplo preço do dublador. porque, É. exatamente, Ele porque não o Rodrigo cobra. Lombardi, ele é um Star Apaixonado. Talent, É. mas ele ama dublagem. É. Né? A gente, às vezes, fica conversando de dublagem mais de uma hora. Eu peguei o telefone e fiquei conversando com ele de musical, que ele ama musical também. Pô, fala pra ele Quando vir vê aqui, um ano cara. e Fala pra ele uma vir hora e aqui. 40. É. Eu acho que ele tá fazendo. Ele Quando tá eles aqui estão do fazendo lado. novela, eles É também difícil. ficam Tá acabando, presos por causa travessia da tá capa. acabando, tá acabando. Depois sim, com certeza. Mas então, tem essa questão do Star Talent. Todos os lados têm bons e maus, né? Então, assim, às vezes você contrata um ator para fazer esse contrato comercial aí de publicidade para ele bombar o filme, né? Porque quem manda isso não é nem aqui, cara. Isso vem pedido Vem de lá, fora. sim. Então, se o cara usou lá, por exemplo, o Rei Leão, se foi a Beyoncé lá que fez a Nala, aí ele vai falar assim, eu quero uma cantora Beyoncé. lá de vocês que seja, né, preta, que seja cantora, que tenha toda essa representatividade, e você tem que fazer isso. Você é o cliente, é o dono do filme, filho. Ele que investiu, ele manda no que ele quiser. Sim. Então não tem que ter muito essa polêmica, não. Agora, o resultado, aí é uma outra história, né? Tem aqueles casos que fica ruim porque o cara, sei lá, vai lá de má vontade, aí não faz bem. Ou então Sim. o cara também não consegue se adaptar à dublagem porque é muito difícil. Então tem várias coisas, várias E tem questões. uns que ficam muito bons. Tipo, E o tem Fábio uns. Porchat, eu acho ele Sensacional. Leandro Hassum, Sensacional. meu O malvado Hassum, favorito. O Hassum O próprio Perfeito, Rodrigo é. Lombardi, tudo que ele faz Ele bem. faz muito bem, Thiago Lacerda já Zootopia. fez super bem também. É. O Metro Man, É, ótimo. você fez o O o Alien, Megamente, né? Megamente. Enfim, então tem vários casos legais, né, que estão por aí. Mas é sempre polêmico porque as pessoas... E eu acho isso interessante, porque é o fã, né? O fã, ele é sensacional, porque ele quer muito ver o dublador, ele quer muito ouvir a voz. Aí, pô, por que esse cara fez e não fez o dublador? Ele defende Existe fã mesmo. e existe os viciados em dublagem que estão ali. Então é normal. Mas assim, pode ter certeza absoluta que isso é uma coisa que faz uma parte do mercado, Sim. né? Que precisa ter pelo produto. E outra vamos seguir em frente, vamos fazer a dublagem como ela é. Gente, adorei vocês aqui. Muito Pra obrigada. terminar, tem uma pergunta que fecha, que essa eu sei, eu olhei lá. Se vocês pudessem receitar alguma coisa pro mundo inteiro, que o mundo inteiro fosse consumir, usar, ter que fazer, o que vocês receitariam? Vou deixar ele primeiro. Eu primeiro, se eu der Você me aquela... deixou da outra vez. Receitar tem que ser uma coisa específica. Alguma... Pode pirar, Cara, pode usar, filosofar. Sinceramente, assim, vai parecer um papo piegas, assim, mas o que eu realmente acho que a humanidade precisa entender é que somos todos realmente iguais. Somos todos realmente de uma mesma raça. E para isso precisamos ter as mesmas condições para sobrevivência. Sabe, tem algumas instituições que eu faço uma contribuição, assim, Médicos Sem Fronteiras, Legal. né, e outras, assim, desse tipo, que eu vejo aqueles panfletos que eles mandam, eu vejo, né, tudo que eles estão fazendo lá, a quantidade de gente que está vivendo, né, sobrevivendo. Então, assim, enquanto a humanidade não perceber que ela precisa se entender de forma igualitária, de verdade, o mundo não tem jeito. Então, acho que isso seria a melhor coisa para receitar. De repente, cair um negócio aqui, todo mundo acordar no dia seguinte, poxa, você é meu irmão, caramba, que legal, você, pô, você está precisando de alguma coisa? Quer ajuda? Pô, eu tô com mais que você, eu posso te ajudar hoje. Amanhã, se você tiver mais, me ajuda também. Pô, Sim. legal. O mundo seria muito melhor se todos entendessem que a vida é essa. Sem esse papo de que, pô, vai querer tirar dinheiro do outro, vai querer entrar na casa dele. Não se trata disso. Não é regime político, não é nada disso. É a gente entender que somos seres humanos, a gente está num planeta e a gente é da mesma raça. A gente precisa entender isso de verdade. Que nós somos todos iguais. Todos vamos pro mesmo buraco, cara. Todo mundo vai morrer alguma hora. A gente não entendeu isso ainda. Então, eu acho que esse é o maior remédio que o ser humano precisa de verdade. Tudo vai melhorar se um dia ele entender isso de verdade. Adorei. Muito bom. Muito bom. Eu acho que eu pego a sua ideia e eu acho que a gente tem que ter respeito e tolerância, né? Porque eu acho que as pessoas estão muito sem tolerância uma com as outras, né? Às vezes eu vejo, você vai no banco, aí você tá na fila, aí fica as pessoas
eu não quero esperar na fila, no trânsito, as pessoas, né? Então, acho que a gente tem que ter tolerância, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, porque isso vai fazendo com que a gente fique melhor, né? Uma sociedade melhor. Eu falo isso para os meus filhos, acho que a gente tem que ter tolerância, e essa coisa muito com o eletrônico, eles têm um pouco de dificuldade de ter tolerância, eu noto isso, sabe? Eu falo pro meu filho assim, respira. Uma pancadaria, eles ficam gritando né? lá no jogo. E tudo pra ontem. Outro dia ele tava assim, o Lucas pra mim, mãe, não sei. Eu falei, calma, respira. Isso. A gente tem que ter tolerância com os outros, meu filho. Né? Assim, a gente tem que aceitar os outros, a gente tem que respeitar. O outro é igual a você. O outro é igual a você. Entendeu? Eu acho que isso é muito bacana, a gente trabalhar com isso, respeitar o outro, né? O que o outro pensa. Você pensa de um jeito, a pessoa pensa do outro. Ótimo, que bom que vocês possam conversar. Eu acho que isso é muito importante, a gente precisa ter. Eu acho que respeito, tolerância é o caminho para dar certo. Muito isso, bom. é Tolerância ali de 8 a 8 horas. Uso contínuo. Uso contínuo. Perfeito. Gente, adorei. Muito obrigado. Nossa, adorei. Cláudio, Adorei obrigado também. mesmo por ter vindo aqui Imagina, hoje. eu que agradeço. Foi um Conseguido papo organizar maravilhoso. teu dia. Você É também ótimo. ter Adorei, botado, Iago. fechado tua agenda hoje pra estar aqui. Nossa, adorei estar aqui. Foi muito Adorei, legal adorei mesmo. te O programa conhecer. foi... Também. Foi Prazer ótimo, Foi um ótimo. programão, foi um programão. Amo Obrigada. demais conhecer profissionais de outra área, assim. É eu muito fico bom, né? vidrado. Adoro Uma ouvir, troca adoro ver bacana. vocês conversar. É Uma isso. troca bacana. Obrigada. Obrigado, gente. Esse foi o Doc Show, o podcast do Doc. Valeu.